Muito bem, estamos entrando, já somos 41 na sala. Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos, bem-vindas, uma alegria tê-los aqui, tê-las aqui também. Muito axé para todos e todas. Nós vamos combinar uma coisa de adulto, nós já somos quase 50 pessoas, no grupo de WhatsApp somos mais de 250 pessoas e na inscrição até agora mais de 200 pessoas se inscreveram. Nós vamos combinar de manter o áudio fechado. Eu ainda não estou conseguindo bloquear o áudio automático, não. Então, nós vamos fazer um combinado muito fraterno aqui de manter o áudio fechado para que somente o professor Romero nos brinde com a sua fala. Eu já preciso muito de vocês me ajudarem com isso. Né? Se alguém conhece alguém que ainda não entrou na sala, quiser dar um zap aí, uma mensagem para a pessoa entrar, que tem uns 44 pessoas das 200 inscritas, né? Já vai dar 8 horas para a gente não prolongar muito tempo aí de um prazinho de atraso, né, para a gente começar. E aí eu vou combinar com os senhores e senhoras de colocarmos no chat. O chat é o desenho lá em cima, o primeiro desenho, né? Quem está no navegador ou no aplicativo do Microsoft Teams, tem o desenho do balãozinho, colocar ali o seu nome, se apresentar, sua diocese, sua igreja, sua paróquia, se for irmão de outra igreja cristã ou de outra tradição religiosa, também é qual religião, né, que participa, Umbanda, Candomblé, alguma religião oriental, alguma outra, né, espiritualidade indígena, né, colocar ali, por exemplo, também a sua cidade, né, se for irmão de alguma igreja, né, cristã que não é católica romana, colocar também, até para servir aí de parâmetro também na orientação do professor Romero. Né, nós começamos aí, são exatamente 8 horas, podemos dar uns 5 minutinhos, professor? Bacana, então às 8h05 a gente começa, pedir que todos mantenham o seu áudio fechado, obrigado. Boa noite a todos, Padre Rodinei, só fazendo um teste aqui, acho que todo mundo está me ouvindo, e agora eu vou fechar meu microfone. Paz e bem, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, católico, paz e bem. Boa noite a todos. Boa noite, gente querida, saúde e paz, muito axé para todos e todas, sejam muito bem-vindos, bem-vindos a esse nosso, né, segundo curso
promovido pela Pastoral Afro da Arquidiocese de Belo Horizonte, né, em parceria com a Pastoral Afro do Leste 2, Minas Gerais, e também o Instituto Mariama, Instituto de Bispos, Padres e Diáconos Negros. E nós vamos começar exatamente às 25, né, o nosso encontro. Nós vamos fazer um combinado de manter o áudio fechado, os microfones. Nós vamos colocar as perguntas, as considerações para o professor Romero durante, né, a fala dele no chat, e aí no finalzinho, assim que ele pedir, a gente coloca, né, para ele, né, as questões, as perguntas dessa primeira aula. Lembrando que nosso encontro serão pelas próximas, né, quintas-feiras, né, deste mês de abril. O professor Romero abriu espaço na agenda aí, nos brindou com esse curso muito bacana, né, de forma totalmente gratuita, um serviço que ele nos presta com muita alegria, vamos valorizar muito. Então, só recordando as datas do curso: 4 de abril, 11 de abril, 18 de abril e 25 de abril. Anotem aí, colocam um alerta no celular, no Google Agenda, né, na agenda do seu e-mail, né, anotem na sua agendinha. Então, 4 hoje, 11, 18 e 25. Nós vamos fazer um primeiro contato com a teologia negra na sua perspectiva católica e protestante, né, a partir do viés da praxis pastoral, tá joia? E aí, com muita alegria, a gente vai recebendo cada um e cada um que vai ser chegando. Nós somos 70 pessoas agora. Se vocês conhecem outras pessoas que não estão aqui ainda, né, que já chegaram, que se inscreveram, que entraram no grupo do WhatsApp, dá uma cutucada aí no Zap enquanto o professor vai se apresentando para nós, para que a gente possa acolher a todos e todas, né? Nós vamos fazer um esforço de tentar gravar aqui, mas não posso prometer. A internet não está boa, né? E aí a gente faz um esforço de também manter os microfones fechados para que todos possam tirar o melhor proveito. Bem, o nosso assessor, né, só para a gente ter aqui bem tranquilo quem nos assessora, muita gente, né, gosta de ter essa bagagem aí de quem está nos brindando com a informação. Então, só para a gente resgatar um pouquinho aqui, depois a pessoa vai se apresentar um pouco mais, o nosso querido professor, né, Romero. Ele, para nós, o professor Romero é doutor em filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente professor da Universidade Federal do Sergipe, UFS, no Departamento de Filosofia e no Núcleo de Ciências da Religião, né? Então, com muita alegria, a gente acolhe o professor Romero, que vai nos brindar com essas aulas, né, nessas 4 quintas-feiras. Professor Romero, seja bem-vindo. Com muita alegria, pode, né, nos dar a sua primeira palavra, fazer uma breve apresentação. Sou mais extensa do que eu falei, desculpa ter falado pouco aí da sua apresentação. Seja bem-vindo, professor. Muito bom. Primeiro, boa noite a todos e todas. O som está bom? Todos estão escutando bem? Tranquilo, Amaury? Ótimo. Sim, ouvimos bem, professor. Fundamental. Primeiro, agradecer, não é? Esse convite, esse contato, essa relação que a gente vai estabelecer aqui em 4 encontros, né? Eu já digo a vocês com muita tranquilidade, eu pensei nesse encontro como um espaço formativo, no sentido, deixa eu ver se a palavra é correta, no sentido cristão, né? Veja, eu sou de formação católica, a minha primeira formação é em teologia, eu trabalhei em 2 dioceses, na diocese de Garanhuns, que é a minha origem, eu sou da cidade de Garanhuns, e na arquidiocese de João Pessoa, na Paraíba, né? Tive uma imensa honra de trabalhar durante 4 anos com Dom José Maria Pires, um mineiro, um mineiro que se tornou paraibano, de tanto tempo que ficou na Paraíba. Não é? Ele trabalhou primeiro com o bispo do Vale do Jequitinhonha, e depois foi bispo em João Pessoa e ficou por lá, mas depois, quando se tornou emérito, veio para Belo Horizonte e faleceu em Belo Horizonte, na terra dele. Dom José tinha uma característica que não é comum na igreja. Dom José era um bispo negro. Repito, Dom José era um bispo negro, era um dos poucos bispos, quando ele foi sagrado bispo no final dos anos 50, ele era um dos poucos, ou talvez o único, bispo negro naquele contexto brasileiro, tá certo? Nós vamos trabalhar um texto dele aqui no terceiro encontro. Dom José também escrevia muito bem,
era um grande orador, foi um dos melhores bispos que eu conheci na minha vida, né? Enquanto pastor, enquanto intelectual e enquanto liderança espiritual, né? Um homem muito aberto, um homem muito sincero, e eu diria que até hoje a obra dele precisa ser resgatada, a obra e a missão de Dom José precisa ser resgatada, e ela passa por uma teologia negra. Então, essa é uma das razões, né, de estar aqui também, né? A praxis pastoral de Dom José Maria Pires passa por uma teologia negra. Nós vamos ler um texto dele aqui, depois eu vou anunciar qual é o texto, né? Dá um jeito da gente conseguir ele em PDF para que todos tenham, uma semana antes todos leiam. É apenas um texto, na verdade, foi uma palestra que ele deu num evento de teologia afro-brasileira, e esse texto eu acho que merece ser lido por todos nós que estamos aqui e ser uma referência para o nosso terceiro encontro. Então, essa é a primeira coisa, né? A segunda coisa é que, quando eu me formei em teologia, foi na teologia que eu tive acesso à chamada teologia negra. Olha, a editora Paulinas, nos anos 80 ainda, na década de 80, eu era muito jovem, na década de 80, ela publicou o livro que, no segundo encontro nosso, que é do teólogo metodista James Cone. James Cone escreveu um livro chamado A Teologia Negra. Nos Estados Unidos saiu como Teologia Negra da Libertação, mas aqui ele foi traduzido como Teologia Negra, primeira vez por uma editora católica, a editora Paulinas. Agora ele foi reeditado recentemente por uma editora protestante chamada Recriar. Ele estava esgotado há mais de 20 anos, um livro esgotadíssimo, tal, e ele foi reeditado agora pela editora Recriar, e no segundo momento nós vamos trabalhar com ele. E eu conheci a obra de James Cone ainda quando era seminarista e fazia teologia no Recife, no Instituto de Teologia do Recife, o ITA. Eu tive um professor negro, que era pastor, eram poucos os professores negros no curso de teologia, eu tive um. E ele conhecia a teologia de James Cone, não é? E ele foi importante, era um pastor chamado Isaías, ele era batista. O nosso seminário, ele era muito ecumênico. Eu tive pelo menos 4 professores protestantes, né? Paulo Aires, que era metodista, pastor Isaías, e mais 2, e uma teóloga, inclusive. Tal. Então, assim, foi uma experiência muito rica enquanto experiência teológica e tal, né? E ter lido James Cone naquele momento foi muito importante, porque eu não sabia nada desse tema, não sabia. Eu só vim descobrir que o próprio autor é negro bem depois, muito depois. É bom que todos saibam aqui, nos anos 80 não tinha internet, não tinha nada, era ou biblioteca ou jornal, não tinha nada. Isso que a gente está vivendo agora, para mim, nos anos 80, era um milagre. Imaginar que eu estaria aqui, em 2024, conectado com várias pessoas do Brasil para um curso, isso era um milagre. Isso era ou correr do demônio, ou milagre ou demônio, mas eu não podia imaginar isso na década de 80, jamais. Era biblioteca e tal. Então, assim, foi muito tardiamente que eu vim descobrir que James Cone era negro retinto, inclusive, e um dos maiores teólogos dos Estados Unidos. Você veja como as coisas são tardias nesse Brasil, né? Tal. Então, ele só foi traduzido no Brasil nos anos 80, né? E ele é uma referência para esse curso aqui. Tal. Essa é a segunda coisa. E a terceira e última coisa, enquanto introdução, é que eu sempre gosto também de dizer, eu sou professor de uma universidade pública, mas eu também sou professor voluntário, absolutamente gratuito, na Escola Nacional Florestan Fernandes, do MST, que é sediada em Guararema, no interior de São Paulo, e eu, 2 ou 3 vezes por ano, eu estou nessa escola dando aula de filosofia política e, às vezes, alguns temas teológicos. O MST começa a se abrir para alguns temas teológicos. A base do MST é muito cristã, né? Eles sabem disso. Mas, inicialmente, para a temática de filosofia política. É isso, inicialmente, né? Depois eu posso apresentar como vai ser o programa e o de hoje, né? Qual é o módulo de hoje. Tá certo, Amaury? Se você tiver mais algum informe, fique à vontade, depois eu já volto, tá bom? Estou aqui. Não, tranquilo, professor. O nosso coordenador, o Dilson, gostaria de fazer um acolhimento ao senhor e aos demais. Dilson, pode abrir o microfone e a câmera, faça sua participação, sua palavra para nós. Eu que agradeço a presença de todos e todas aí conosco. Agradecer ao professor Romero pela colaboração conosco. Em nome da Pastoral Afro, Afro aqui da Leste 2,
e também da Arquidiocese de Belo Horizonte. Quero agradecer ao senhor aí pela disponibilidade de estar trabalhando conosco, agradecer ao nosso diácono Amauri pela a interlocução, pela toda a articulação, e dizer que nós estávamos muito ansiosos, muito ansiosos pela essa formação, e quero agradecer desde já. Espero que durante o mês de abril a gente possa deleitar aí do vosso conhecimento, viu, professor? Muito obrigado, e estamos à disposição aqui na Leste 2 e queremos contar sempre com o conhecimento do senhor, tá ok? Forte abraço, Mauri, professor Romero e todos e todas que estão aí na nossa sala. Muito bem, sem delongas, né? Então, passando a palavra de novo para o nosso querido professor Romero, depois dessa apresentação muito rica dele, do testemunho de vida dele, do engajamento com a educação pública de qualidade, né? E agora nós vamos mergulhar, então, na teologia negra. Professor Romero, a palavra é sua. Tranquilo, obrigado. Olha, minha gente, vou apresentar o programa e depois os pontos do encontro de hoje, né? Já saibam, eu tenho 25 anos de magistério, então é mania de professor, eu me organizo antes e tal. Vejam bem, nós vamos ter 4 encontros, né? O primeiro encontro vai ser hoje, que é sobre a teologia negra. Eu vou fazer um percurso histórico a partir dos Estados Unidos, né? Vai ser um pouquinho mais denso e um pouquinho mais chato por conta de que eu vou trazer informação dos Estados Unidos, mas é importante. Eu acho que é um país importante, é um país que a gente tem que conhecer, a gente tem que estudar, seja para qual interesse for, né? Hoje, os Estados Unidos não, o que são hoje, tem muito a ver com a escravidão e tem muito a ver com o que a gente vai conversar aqui. Então, é importante que a gente saiba disso. Então, o primeiro encontro de hoje eu vou tratar exatamente da teologia negra a partir dos Estados Unidos. Ponto. Na próxima quinta, eu vou focar num teólogo negro chamado James Cone. Esse teólogo negro tem uma obra absolutamente fundamental. Eu diria para todo cristão, não é só para protestante, não. Todos, católico e protestante. É uma obra absolutamente ecumênica, chamada Teologia Negra. Essa edição aqui, eu uso essa edição aqui, a Teologia Negra, né? A edição é essa, da editora Recriar, a capa é essa, muito bonita a capa, né? A Teologia Negra, de James Cone. Essa obra foi escrita nos anos 70, né? 1971. Ela foi traduzida a primeira vez no Brasil em 1981, pela editora Paulinas, era uma editora católica, porque, veja que coisa curiosa, não se discutia teologia negra no Brasil, nem protestante, nem católico. O autor, James Cone, ele é metodista. Ele foi teólogo metodista, professor metodista e pastor metodista. Não é? Como eu disse a vocês, eu só vim saber que ele era negro quando eu li nos anos 80, bem depois. Hoje é mais fácil. Para aqueles que... Não sei se dá para ver aí. A foto dele é essa. Dá para ver aí todos? Essa é a foto de James Cone. Pronto. Esse é James Cone, já no fim da vida. Ele já é falecido, tá certo? Ele já é falecido. Encontra-se, com certeza, ao lado de Deus. Isso aí eu não tenho a menor dúvida por esta obra, inclusive. Então, veja, nós vamos, no segundo encontro, eu vou apresentar para vocês a teologia negra de James Cone. O terceiro encontro vai ser a teologia negra no Brasil. Aí, veja bem, eu dedico 2 encontros a um tema geral e 2 encontros ao Brasil, tá certo? A teologia negra no Brasil. O Brasil vai ter uma diferença. Olha, a teologia negra nos Estados Unidos, ela é fortemente protestante. A teologia negra no Brasil, nos seus primeiros momentos, ela é católica. Ela só será protestante um pouco depois, na atualidade, basicamente. Então, ela é inicialmente católica, não é? Ela tem uma dívida com alguns religiosos importantes desse Brasil. Um padre já falecido, padre Toninho, que foi de São Paulo, foi professor em Guarulhos. O frei Davi, vivo ainda, bem atuante no Rio de Janeiro, não é, na região de Nova Iguaçu, se eu não me engano, na Baixada Fluminense. Ele ainda atua na Baixada Fluminense, uma figura, eu diria, um grande nome da teologia cristã brasileira, e enquanto história da teologia no Brasil, o frei Davi. Não sei se todos aqui conhecem, não sei se alguns conhecem, ele é carioca, capuchinho, frei capuchinho, né? Figura importante, porque frei Davi talvez seja hoje o religioso católico
mais dedicado à temática racial. E digo mais, eu acho que ele tem mais tempo de temática racial do que eu de idade, eu acho. Então, assim, é um homem muito dedicado ao tema, participou de vários projetos, criador de vários projetos no campo étnico-racial, ajudou muito a juventude negra e pobre do Rio de Janeiro, ajudou muito. Tá? É um homem, né, que merece todo o nosso respeito. Eu fiquei, só um pequeno parênteses aqui, fiquei muito magoado quando eu vi Bolsonaro e esse bolsonarista maltratando o Frei Davi, inclusive Bolsonaro. Já mostra o caráter de uma figura como Bolsonaro, né? Para mim, Bolsonaro nunca deixará de ser um cafajeste, nunca. Será sempre um cafajeste, não passa disso e tal. E Frei Davi é um homem honrado, um homem de fé, um homem absolutamente sério na sua opção pelos pobres. Então, assim, o Frei Davi vai ser tratado aqui, não é? O Frei Davi participou de um movimento chamado Atabaque, que eu diria que é um movimento que vai estar muito ligado aos APNs, né? Aos agentes pastorais negros, que vai ser falado aqui. Então, no terceiro encontro, nós vamos discutir a teologia negra no Brasil e nós vamos ler um texto muito importante, não é, de Dom José Maria Pires, que está neste livro aqui, intitulado Teologia Afro-Americana, está nesse livro aqui, Teologia Afro-Americana, é um texto de Dom José Maria Pires, foi bispo em João Pessoa, intitulado O Deus da Vida nas Comunidades Afro-Americanas e Caribenhas. Repito, O Deus da Vida nas Comunidades Afro-Americanas e Caribenhas, Dom José Maria Pires. À época, ele era bispo, arcebispo na Arquidiocese da Paraíba. Esse texto é absolutamente fundamental. Esse texto aqui, eu vou dar um jeito da gente fazer um PDF dele para que todos tenham acesso, para que todos leiam. Esse texto é fundamental, não é, para algumas coisas que eu vou dizer aqui. Nós vamos ter, no terceiro encontro, nós vamos trabalhar esse texto de Dom José Maria Pires. E terminaremos o nosso encontro, o nosso curso, com um quarto encontro, em que nós vamos conversar um pouco mais de perto sobre a experiência católica com a teologia negra concreta, na pastoral. Nós vamos dos APNs, não é, ao grupo Atabaque, do padre Toninho. Experiência católica com a teologia negra a partir da pastoral. Vamos conversar sobre a Missa dos Quilombos, de 1981, e a Campanha da Fraternidade, de 1988. Repare que isso é tudo na década de 80. A década de 80 foi muito importante para o debate étnico-racial dentro do catolicismo romano, tá certo? Nem sempre a igreja, vocês vão saber aqui, e a gente vai ter que fazer uma reflexão muito séria. A Igreja Católica, ela colaborou com a escravidão. A Igreja Católica tem uma dívida grande, não é, com a população negra deste país, né? Se ela pede perdão ou não, aí é com ela e Deus. Mas isso não muda em nada, não é? O triste papel que a igreja desempenhou durante a escravidão. E quem diz isso não sou eu, o próprio Dom José Maria Pires, né? Etc. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso, né? Um pouco sobre a praxis pastoral da Igreja Católica nesse universo da teologia negra, sabendo, não é, da herança escravista que pesa sobre a Igreja Católica. É um tema que eu quero trabalhar aqui no quarto encontro, essa herança escravista na Igreja Católica. Eu sei que pode chocar alguns aqui, mas olha, que ninguém perca a fé por causa disso. Se alguém perder a fé por causa disso, paciência, ou não tinha fé ou não tinha outra coisa. Eu não me responsabilizarei por isso, tá certo? Agora, eu acho que é importante que a gente entenda isso, né? Historicamente, teologicamente, entenda isso, inclusive, para aquilo que eu insisto sempre, né? Para a nossa praxis pastoral, principalmente quem tá numa pastoral afro, isso é absolutamente fundamental. Fundamental, e acho fundamental que a Igreja Católica tenha uma pastoral afro. Fundamental, né? Isso. Então, nós terminaremos o nosso evento, o nosso curso, né? O quarto encontro, nessa reflexão sobre o catolicismo e a teologia negra. Vamos falar dos APNs, do Grupo Atabaque, da Missa dos Quilombos e, principalmente, da Campanha da Fraternidade de 1988. Foi uma campanha absolutamente profética, tá certo? Pronto. Esse é o formato do curso. Eu disse aqui
os 4 temas dos 4 encontros nossos nas quintas-feiras. Tranquilo? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou informar o que a gente vai fazer hoje, agora. Hoje. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é exatamente a teologia negra nos Estados Unidos, não é? E eu vou dividir em 3 momentos. O primeiro momento é uma nota histórica sobre a teologia negra nos Estados Unidos. O segundo momento serão 3 elementos teológicos dessa teologia negra. Eu quero fazer, além de uma leitura histórica, eu quero fazer uma leitura teológica. Não é? Eu vou destacar 3 temas fundamentais da teologia negra americana que eu acho que pode inspirar a nossa fé. Eu acho. Cada um faça a sua avaliação depois, né? E o terceiro momento será as consequências pastorais para a fé cristã, né? Eu quero discutir o que a teologia negra americana, o que a teologia negra elaborada e vivida por negros e negras dos Estados Unidos tem a ver com a nossa fé. Eu acho que é fundamental que a gente entenda, não é, um pouco isso. Ponto. Então, hoje vai ser basicamente dividido em 3 momentos. Agora, a cada momento desse, eu dou uma parada para ver se tem alguma dúvida, algum acréscimo, algum questionamento. Aí, se não tiver, eu continuo. Segundo momento, dou uma parada, terceiro momento, tá certo? Que é o máximo que a gente pode fazer aqui para ser mais pedagógico e não ficar cansativo. Pronto, todos entendidos o que vamos fazer durante os 4 encontros e o que vamos fazer agora. Então, agora é uma reflexão sobre a teologia negra nos Estados Unidos. Veja, para não passar a ideia que eu tirei da minha cabeça, há um livro de um teólogo católico, professor de teologia na Itália, chamado Rosino Ghibellini. Rosino Ghibellini é um italiano, professor de teologia. Esse homem tem um livro importantíssimo que eu uso muito nas minhas aulas, intitulado A Teologia do Século XX. Esse livro aqui, A Teologia do Século XX, da editora Loyola. Esse livro tem um capítulo, principalmente é o capítulo 13, intitulado Teologia Negra. O Ghibellini, ele faz uma história muito boa da teologia negra. Inclusive, hoje, eu participo de um grupo que também está lá, um bispo que eu acho que os mineiros devem conhecer, né? Dom Joaquim Moll. Ele está no grupo que eu estou, e Dom Joaquim, ele viu esse capítulo, ele não conhecia o livro, ele me pediu a referência, eu passei para ele a referência e sugeri para ele que lesse pelo menos esse capítulo, que eu acho que esse capítulo 13 dá uma ideia do que é a teologia negra no mundo, né? E principalmente nos Estados Unidos. Então, eu falei isso para o bispo Dom Moll, Dom Joaquim Moll. Veja, a teologia negra nos Estados Unidos. Vou pegar aqui as minhas anotaçõezinhas. A teologia negra nos Estados Unidos, ela está ligada, enquanto história e hermenêutica, vamos lá, são 2 palavras do âmbito teológico, né? A teologia negra nos Estados Unidos, ela está ligada, enquanto história e teologia e hermenêutica, à escravidão. Primeira coisa. Veja, a palavra teologia negra só vai surgir no século XX. Agora, a experiência de uma teologia negra antes da palavra nasce com a escravidão negra nos Estados Unidos. A escravidão negra nos Estados Unidos começa na segunda metade do século XVII, né? Com a chegada de holandeses e franceses, né? A teologia negra ela desembarca na Europa no início do século XVII, e a escravidão negra ela é fundamental para o capitalismo que estava emergindo na Europa. Então, eu sempre digo aos meus alunos, quando trabalho essa temática, não existiria o capitalismo sem o braço negro. Então. O capitalismo, nos seus primeiros 200 anos, não é, utilizou-se do braço negro, consequentemente, utilizou-se da escravidão para, de certa forma, se consolidar. Então, aquilo que o filósofo alemão Karl Marx chama de acumulação primitiva do capital, uma das características da acumulação primitiva do capital é a escravidão. Significa dizer, a escravidão na Europa e nas Américas foi fonte de riqueza para uns e fonte de desgraça para os escravizados, homens e mulheres. Não é? Primeira coisa que a gente deve saber. Olha, foi um problema para o cristianismo justificar a escravidão. Tá certo? Na Europa,
e nos Estados Unidos, foi um problema sério para o cristianismo justificar a escravidão. Por quê? Porque, originalmente, o cristianismo é uma religião anti-escravista. Se alguém tiver dúvida, leia os evangelhos, pelo amor de Deus. Se alguém tiver dúvida, leia os Atos dos Apóstolos. Se alguém tiver dúvida, leia as cartas do apóstolo Paulo. Leia a carta aos Gálatas do apóstolo Paulo. Olha, Jesus era um homem anti-escravista, eu digo isso com muita tranquilidade. A escravidão nunca foi bem-vinda na primeira comunidade cristã. Então, essa ideia de cristão defender a escravidão é uma coisa tardia, muito tardia. Então, eu digo isso até para que as pessoas tenham a compreensão histórica do fato. Né? Nem sempre o catolicismo defendeu a escravidão. Nem sempre o cristianismo defendeu a escravidão. Historicamente, o cristianismo é uma religião que nasce contra a escravidão. Por uma razão, se você me perguntar, Romero, qual a razão disso? A razão disso está no Império Romano. O Império Romano era escravista. Repito, o Império Romano era escravista. Jesus foi contemporâneo do modo de produção escravista. Pronto. Repetindo aqui. Jesus foi contemporâneo do modo de produção escravista. Jesus nasceu dentro do modo de produção escravista. Ora, Jesus se torna anti-escravista. Isso é uma característica de Jesus, do Jesus histórico. Isso será uma característica da primeira comunidade cristã. Dentre vós não pode haver discriminação. Não há grego ou todos somos um em nome de Jesus. A carta aos Hebreus é mais explícita ainda, não é? Nós somos filhos de um único sacerdote livre, que é Jesus. Então, todos participamos desse sacerdócio, todos. Todos nós, como diz a carta aos Hebreus, somos copartícipe desse sacerdócio. E esse sacerdócio, ele é um sacerdócio da liberdade. Primeira coisa, isso é ponto pacífico. Agora, é claro que você pode perguntar, mas, Romero, então como é que nossos cristãos católicos protestantes defenderam a escravidão? Aí é outra história. Aí é outra história. Né? Mas, originalmente, o cristianismo não é uma religião escravocrata. Ora, nos Estados Unidos, a escravidão negra ela acontecerá no final do século XVII, na segunda metade do século XVII, todo o século XVIII e metade do século XIX. Quer dizer, você vai ter em torno de 300 anos de escravidão negra nos Estados Unidos. Não é? Isso é uma coisa muito forte, em torno de 300 anos da escravidão negra. Não é? E a escravidão negra nos Estados Unidos, ela vai trazer algumas características que é muito particular dos Estados Unidos. É diferente um pouco do Caribe, diferente do Brasil, não é? E eu acho isso importante. Por quê? Porque uma característica fundamental da escravidão negra nos Estados Unidos é o seu caráter segregador. Estados Unidos, nesse sentido, a escravidão negra, e eu estou aqui, olha, eu estou com um livro aqui na minha mesa, eu acho que todo cristão deveria ler, eu acho, sobre a experiência da escravidão nos Estados Unidos a partir de um homem, de uma vivência. É um homem chamado Frederick Douglass, era negro, ele tinha formação intelectual no século XIX, ele já era alfabetizado, e ele escreve um livro chamado Autobiografia de um Escravo, esse livro aqui. Ó. Este livro aqui, ele é esse aqui. Tem um pouco a foto dele. Ó. Frederick Douglass, Autobiografia de um Escravo. Esse livro é fundamental para quem quer entender a escravidão nos Estados Unidos, para quem quer entender o racismo nos Estados Unidos e para quem precisa entender o que é segregação nos Estados Unidos. Fundamental é a figura de Frederick Douglass. Me ajudou muito a entender muita coisa. Né? Inclusive, essa edição aqui ela é prefaciada pelo atual ministro dos Direitos Humanos do governo Lula, Silvio Almeida. Ora, a escravidão nos Estados Unidos, ela terá esse caráter segregador, mas ao mesmo tempo, ela vai, ao segregar os negros, haverá uma ponte entre brancos e negros, que será o cristianismo. O cristianismo ele terá um impacto muito grande nos escravizados dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos
tem muito pouco de religião de matriz africana como nós aqui. Por exemplo, os Estados Unidos não tem uma tradição de candomblé, não tem uma tradição de santeria, não tem uma tradição de voodoo. Por quê? Porque lá a perseguição às religiões afro começou logo no início da escravidão. Logo no início da escravidão. Então, assim, os negros passaram por um violento processo de conversão ao cristianismo. Não é? E obviamente, qualquer um pode dizer, mas Homero, foi violento? Foi violento. Né? Agora, é bom que todos saibam, né? Religião é uma coisa muito ambígua, religião é uma coisa muito dialética. Né? O cristianismo, ao mesmo tempo em que ele foi imposto violentamente aos negros escravizados dos Estados Unidos, foi uma religião que os negros souberam absorvê-la muito bem. Foi uma religião que teve um papel muito importante na cultura negra americana. Veja, eu vou tratar isso no final, essa ambiguidade do cristianismo. Né? O cristianismo é uma religião que sempre tem essa ambiguidade. Aí você pode perguntar, mas, Homero, que ambiguidade é essa? Olha, o cristianismo ele pode escravizar como ele pode libertar. O cristianismo pode alienar como pode libertar. Então, assim, o cristianismo é uma religião sempre... eu vou usar um termo clássico, né? Sempre dialético. O cristianismo é, por natureza, uma religião dialética. Significa dizer, é uma religião contraditória e, ao mesmo tempo, uma religião que abriga um movimento na história que pode surpreender muita gente. Né? No caso dos Estados Unidos, vocês vão ver, o cristianismo, ao mesmo tempo que foi imposto aos escravizados, ele também teve um papel muito importante na identidade negra dos Estados Unidos. Veja que coisa irônica, né? Alguém fala, mas como é possível isso? Foi possível. Já estou dizendo a todos e todas aqui que foi possível isso. Né? O cristianismo teve um papel importante na identidade negra, vocês vão ver, eu vou provar isso aqui, inclusive no final. Veja, as religiões de matriz africana elas foram muito perseguidas, elas foram basicamente extintas do território dos Estados Unidos. Então, principalmente nos Estados Unidos do Sul, a região do Sul sempre foi a região mais escravocrata, a Virgínia, por exemplo, etc. Lá se consolidará uma escravidão com justificativa cristã, inclusive. Não é? Os cristãos do Sul, geralmente protestantes, eles encontraram argumentos ideológicos no próprio cristianismo para justificar a escravidão. Né? E, consequentemente, você vai ter cristãos escravocratas. Isso é uma coisa muito dos Estados Unidos. Muito dos Estados Unidos. Eu vou arriscar uma hipótese. Até hoje, eu acho que tem cristão dos Estados Unidos que defende a escravidão. Eu acho. Pelo que eu vejo, eu acho que ainda hoje tem cristão dos Estados Unidos que ou tem saudade da escravidão. Ora, essa escravidão americana, ela foi segregadora, ela segregou os negros. Consequentemente, se esses negros escravizados eram cristãos, eles criaram suas igrejas. Veja que coisa irônica e interessante de se estudar. Esses negros, ao serem segregados, separados dos brancos, para você ter uma ideia, até o final do século XIX era proibido casamentos de branco-negro nos Estados Unidos da América. Como houve essa segregação, os negros convertidos ao cristianismo criavam suas igrejas negras. E duas denominações protestantes foram muito importantes. Duas denominações cristãs que eram igrejas menores, eram consideradas, inclusive, veja que coisa interessante, eram consideradas igrejas livres. Foram os metodistas e os batistas. Não tem que acreditar, né? Porque os batistas hoje são muito conservadores nos Estados Unidos. Mas os batistas do século XVIII, ali por volta de 1840, nos Estados Unidos, eles tinham experiências que eu diria eram experiências muito coladas a um certo messianismo e, consequentemente, a um certo pentecostalismo antes do pentecostalismo.
a ideia de uso da glossolalia, fala em línguas, entra pelos batistas e metodistas nos Estados Unidos, não sei se todos sabem. E essa experiência vai atrair muito as comunidades negras. Muito, muito. Viu? Essa coisa de falar em línguas que não é a língua inglesa, línguas tidas como religiosas, no sentido do Pentecostes, isso vai entrar nas comunidades negras muito forte. Há uma identificação. Né? A estudiosa intelectual negra importantíssima, chamada Angela Davis. Eu não sei se todos conhecem aqui Angela Davis, é uma grande intelectual. Angela Davis, em um de seus livros publicado no Brasil, chamado Mulher, Raça e Classe, pela editora Boitempo, ela fala disso. Ela fala dessa experiência ela tem um texto sobre a escravidão nesse livro. E ela fala da importância da glossolalia dentro da tradição cristã negra. Não é? Olha, eu vou usar um termo teológico aqui. A comunidade negra cristã convertida ao protestantismo na segunda metade do século XVIII, nas suas igrejas segregadas, elas se apegaram muito ao Espírito Santo. Eu digo isso a partir de um padre que foi meu professor e meu mentor espiritual, chamado padre José Comblan. Fui aluno do padre José Comblan, foi meu diretor espiritual e eu tenho imensa admiração pelo padre Comblan. Trabalho muito com a obra dele e faz imensa falta. É um teólogo desse que faz imensa falta. Ele morreu em 2011, na Bahia. Padre Comblan, ele dizia uma coisa muito correta. Essa experiência, eu diria, do Espírito Santo, essa experiência muito forte, trinitária, está muito presente nas comunidades negras cristãs dos Estados Unidos. É porque nós não temos muita experiência com isso. Né? Quando eu digo nós, é nós católicos. Né? Mas, veja, há uma experiência muito, muito forte do Espírito Santo nas comunidades negras. Tem gente que imagina que o pentecostalismo nasceu no Rio de Janeiro. Isso é um erro, né, minha gente? O pentecostalismo é dos Estados Unidos e tem sua origem no final do século XVIII. O pentecostalismo nasceu nas comunidades negras. O pentecostalismo é uma religião de pobre, desde a sua origem. Nunca esqueçamos disso, tá certo? Nunca esqueçamos disso. Ora, essas igrejas, você vai ter, na segunda metade do século XVIII, as chamadas igrejas cristãs negras, espalhadas no sul dos Estados Unidos e depois do norte. Eram igrejas cristãs negras porque foram igrejas feitas por escravos, igrejas geridas por escravos, os pastores eram negros e a comunidade era toda negra. Não é? Essa experiência cristã, inicialmente, ela é muito batista e ela é muito metodista. E aí entra, mais uma vez, a nossa culpa católica. Né? Os primeiros grupos, já no século XIX, a ficar com raiva dessa experiência protestante cristã, é um grupo católico terrível, chamado Ku Klux Klan. Nossa Senhora! Não sei se vocês sabem, esse negócio era católico, minha gente. Nasceu na Igreja Católica. Me dá uma vergonha tão grande de dizer que sou católico e na Igreja Católica dos Estados Unidos nasceu a Ku Klux Klan. Eles usavam eles tinham uma farda horrorosa, né? Aquela coisa branca, aquele chapéu horroroso na cabeça, aquela coisa. Eu acho uma coisa diabólica, me perdoe, mas eu acho diabólico isso. Eu acho que isso, lamentavelmente, só lamentavelmente, nasceu no catolicismo. Mas, assim, a Ku Klux Klan é católica. Estou dizendo aqui para ninguém me perguntar mais. É católica e tal. Tem livros sobre isso e tal. A Ku Klux Klan, ela sempre teve ódio aos negros cristãos. Porque a Ku Klux Klan, sendo católica, ela queria ter o monopólio cristão. E, veja, o monopólio cristão nem o Papa tem. Imagine esse lixo chamado a Ku Klux Klan, né? Então, assim, de fato, não sei se vocês sabem, a Ku Klux Klan matou muitos negros em nome da fé, o que é mais grave, né, minha gente? Matar em nome da fé, eu vou lhe contar, é uma dessas tragédias que abrigam o cristianismo, né?
Então, assim, eu diria que as igrejas batistas e metodistas, elas são as primeiras igrejas negras no século XVIII nos Estados Unidos. Aí você podia perguntar, mas Homero, o que isso tem a ver com teologia negra? Minha gente, tudo, né? Não entenderam, não? Veja, a palavra teologia negra, ela não existia ainda, tá certo? Olha, a palavra teologia negra, ela só vai existir no século XX. Nós estamos no século XVIII para o século XIX. A palavra teologia negra não existia. Ela só existirá no século XX e será tema do segundo encontro. No primeiro encontro, eu vou tratar das igrejas negras. Por quê? Porque a base da teologia negra são as igrejas negras. A base de toda a teologia negra serão as igrejas e a pastoral negra. Essa pastoral negra nos Estados Unidos, ela vai ser a base para uma futura teologia negra. Então, veja, uma coisa que a gente já deve aprender aqui. Toda teologia, ela nasce de uma praxe, minha gente. Olhe, sejamos nós católicos, sejamos nós protestantes. É uma característica do cristianismo. A teologia cristã, ela é segunda. Primeira é a praxe pastoral. A teologia, ela nasce da praxis cristã. Primeiro, a igreja se forma, depois vem a teologia. Porque tem gente que acha que a teologia nasceu primeiro, né? Inclusive tem católico que acredita nisso. A teologia, ela é posterior. Dizia o meu mestre, Padre Comblan, a teologia, ela é sempre de segunda mão. A primeira mão é a praxis pastoral. É a vivência cristã. É a identidade cristã, não é? Olha, só um parênteses aqui. Eu, de vez em quando, gosto de fazer esse parênteses, mas volto ao tema. Todos aqui devem ter lido os Atos dos Apóstolos, né? E todos aqui, todas, devem saber como surgiram os diáconos. Eu estou vendo aqui diácono Amauri, como surgiram os diáconos. Os diáconos na igreja, eles surgiram a partir de uma demanda concreta que a primeira comunidade precisava resolver. Os discípulos, os primeiros apóstolos, precisavam pregar o evangelho, precisavam anunciar o evangelho. Não é? Essa era a missão cristã. Só que o seguinte, nós tínhamos viúvas e órfãos. Nós tínhamos pessoas que tinham problemas concretos, minha gente. Ora, o que é que fez os primeiros apóstolos? Antes de pregar o evangelho, nós temos que resolver o problema da mesa. Nós temos que resolver o problema das viúvas. Foi criado a instituição diácono para servir aos mais pobres, para que a pregação não fosse incoerente. Porque pega muito mal aqui para nós, viu? Não contem ao Papa nem aos bispos. Pega muito mal falar do que a gente não vive, né, minha gente? Pega mal. É melhor ficar calado. Olha, pregar o que não vive é melhor ficar calado. Porque senão acontece com esses padres que de vez em quando a polícia pega eles, viu? É um perigo essas coisas. As coisas são perigosas e tal. Falar do que não vive acaba dando nisso aí. Então, assim, o cristianismo, como diz o Padre Comblan, tem um livro belíssimo sobre os Atos dos Apóstolos. Para mim, eu sempre recomendo aqui nas sedes, aqui na nossa formação das comunidades eclesiais de base, aqui, eu sempre recomendo. Comblan tem um livro sobre os Atos dos Apóstolos em 2 volumes, chamado Atos dos Apóstolos, publicado pela editora Voz, numa coleção chamada Chave Bíblica. Comblan sempre foi um teólogo muito paulino e muito ligado à primeira igreja. A teologia do Padre Comblan deve muito à primeira igreja. E a primeira igreja, ela mostrou qual era a dimensão da praxis cristã. Né? E nesse sentido, eu diria que essas igrejas negras dos Estados Unidos, fecha parênteses, estou voltando agora. Essas igrejas protestantes negras do final do século XVIII, século XIX nos Estados Unidos, elas eram muito marcadas pela experiência apostólica. Muito marcadas pela experiência apostólica. Então, nesse sentido, a primeira teologia negra não foi teologia, ela foi a experiência da igreja negra, entendem? Eu vou dar uma paradinha agora para a gente tirar alguma dúvida, porque eu vou passar para um outro ponto, o segundo ponto. Então, antes de passar para o segundo ponto, eu quero ver se ficou alguma dúvida, algum questionamento, alguém quer dizer alguma coisa sobre isso. Veja, vamos nos concentrar nesse ponto. A formação da igreja negra nos Estados Unidos e a sua praxis pastoral, tá certo? Foi isso que eu falei até aqui. Final do século XVII, século XVIII e início do século XIX, a consolidação da chamada Igreja Negra Cristã
dos Estados Unidos, não é? Muito vinculada à tradição apostólica e ao Espírito Santo. Eu quero reforçar isso, porque eu quero voltar a isso, porque isso é fundamental. Se tem uma coisa que nós temos que aprender com a primeira experiência negra cristã, é o papel do Espírito Santo na igreja. Por isso que eu perguntei se aqui tinha católico, protestante e tal, porque é comum aos católicos e protestantes o papel do Espírito Santo, né? A gente pode até se dividir em algumas coisas, né? Uns são mais marianos, outros menos marianos, isso é divisão local. O fundamental, a gente está junto. Para mim, o fundamental, eu não tenho nenhuma divergência com o protestante. No fundamental, estamos juntos. Tá certo? E isso vem muito dessa primeira igreja negra. Eu queria dar uma paradinha, viu, Amaury? Para ver se alguém quer dizer alguma coisa, quer perguntar alguma coisa, e depois a gente segue no segundo ponto, que são os elementos teológicos dessa igreja. Está bem mais perto da gente. Ponto. Veja aí, Amaury, por favor. Sim, tem a nossa querida Carlúcia, que levantou a mão aí. Se mais alguém for falar, senão depois da Carlúcia, eu também gostaria de fazer uma pergunta, professor. Não. Carlúcia, só abrir seu áudio, querida. Bem-vinda. Carlúcia, pode falar. Deixa eu fechar boa noite, professor. Tá ótimo. Obrigada por essa oportunidade. Boa noite, colegas. Eu só queria, eu até já escrevi no chat, mas eu queria reforçar o pedido de que fosse repassado para nós esses textos, porque muitos livros a gente não tem, não é? Aí vê a possibilidade de, ou se tiver eletrônico, como é que a gente fala? Em PDF. Em PDF ou escaneado também, sabe? Mas acho que seria muito bom para a gente aprofundar tudo isso que está sendo dito a partir das leituras. É isso. É mais um pedido. Pois não, Carlúcia. Por favor, me diga de onde você é. Todos digam de onde são, porque como eu não conheço, né? Você está falando de onde, Carlúcia? Eu falo de Belo Horizonte. Eu moro aqui em Belo Horizonte. Belíssima cidade. Belíssima cidade. Adoro. Ótimo. Muito bem. Então, veja, aqui tem uma moça nesse grupo, eu espero que ela ainda esteja, chamada Hélida Nascimento. É uma moça negra. Ela é especialista em PDF. Eu não disse aqui, vou dizer agora. Eu coordeno um grupo que a gente está estudando o pensamento negro. Nós estamos lendo um intelectual negro brasileiro chamado Clos Moura, e ela criou um pendrive no grupo, que o pendrive tem os livros em PDF de Clos Moura, então todo mundo tem acesso. Não é, se Hélida puder nos ajudar, não sei, porque ela também é muito atarefada, é mãe, é tudo, né? A gente não pode, né, explorar as pessoas, mas se Hélida estiver aqui, ela pode nos ajudar. Eu tenho esse material, eu acho que tem alguma coisa em PDF, deve ter, não é? Eu acho importante. Olha, pelo menos, Carlúcia, o texto de Dom José Maria Pires eu queria que vocês lessem, porque é um texto para enriquecer a gente. É um bispo católico muito importante, de saudosa memória, mineiro como você, mas ele é mineiro lá do Vale, Jequitinhonha. Ele foi do Vale, né? Trabalhou no Vale e uma pessoa muito importante. Mas vamos providenciar, Carlos. Eu acho que seu alerta é absolutamente fundamental para a gente estar em pé de igualdade nas leituras e também na participação. Corretíssimo. Tal. Muito bem. Obrigado, Carlos. A Mauri, fica à vontade. Tranquilo. Antes da Silvana, mais alguém for levantar a mão também, levanta a mão aí, clica no botãozinho de levantar para poder falar. Antes da Silvana, eu gostaria de fazer uma pergunta, professor. Geralmente o senhor fez até uma lembrança interessante, né? Quando o senhor falou da questão dos diáconos, né? Puxando a sardinha para o meu lado, que surge a partir de coisas concretas. Quando a gente olha a história das igrejas negras nos Estados Unidos e do movimento pentecostal, há alguma iniciativa católica, não de resistência no sentido de combate, mas, por enquanto, o senhor lembrou da Ku Klux Klan, né, de resistência a esse mal, né, de acolhimento com as igrejas negras dentro do seio católico, ou, né, a Igreja Católica teria demorado a pegar esse bonde da história? Obrigado. Veja, Mauri, é duro dizer isso, mas a gente tem que dizer. Foram raríssimos exemplos. Vamos guardar um segredo aqui entre nós católicos. A Igreja Católica nos Estados Unidos e no Brasil colaborou com a escravidão. Ela se beneficiou da escravidão, não é?
Eu diria que católicos nos Estados Unidos, católicos no Brasil, no século XVIII, no século XIX, colaboraram com a escravidão. Foram pouquíssimas vozes no catolicismo que se levantaram contra a escravidão. Então, e isso é um problema, Mauri, inclusive para a gente pensar hoje, olha, toda vez, quando você me falou que tem uma pastoral afro aí onde você trabalha, não é no regional mineiro, eu fiquei muito feliz, porque toda pastoral afro é um sinal de que a igreja está pedindo perdão aos negros e negras. Toda pastoral afro é um sinal, é um símbolo de que a igreja está pedindo perdão aos negros e negras. A igreja católica romana colaborou com a escravidão. Eu sei que uma vez eu disse isso, estava um bispo presente, ele ficou um pouco magoado. Ele é um bispo branco, né? Ficou um pouco magoado, mas eu disse, olha, Dom Fulano, eu posso lhe indicar os livros para o senhor ler, inclusive, o senhor não leu. Né? Historiadores da igreja muito bons, né? Para o senhor ler e saber, isso é um fato. A igreja católica, minha e sua, ela colaborou com a escravidão, e a gente tem que ser honesto com a história. Eu acho que cristão nenhum deve ser desonesto com a história. Acho que nunca ajudou o cristianismo à desonestidade. Nunca levou o cristianismo para frente à desonestidade. Então, isso é um fato histórico, incontornável, né, que já aconteceu na história. Agora, foram poucas as vozes que, de fato, se levantaram contra a escravidão negra. A maioria das vozes episcopais, né, e prelados, padres, apoiaram a escravidão, defenderam a escravidão e se beneficiaram da escravidão. Né? Nós temos vários exemplos de padres que tinham escravos, vocês sabem disso. Vamos ser sinceros, vocês estão em Minas Gerais. Minas Gerais, minha gente, Minas Gerais é um celeiro, hein? Olha, Minas Gerais, Bahia, nossa, mãe do céu, é celeiro. Minha gente. A igreja, basta ver as construções de igreja e tal. E digo mais, olha, Amaury, eu vou citar um fato que não é americano, é nosso, que eu vou voltar a ele no último encontro nosso. Olha, em todas as grandes cidades do Brasil, tem uma igreja chamada Igreja do Rosário dos Pretos, tá certo? Com certeza, Minas Gerais tem. A existência dessa igreja já demonstra quanto a igreja se beneficiou com a escravidão e colaborou com a escravidão. Essa igreja, ela nasceu para que os negros não frequentassem as catedrais. Basta você olhar a localização geográfica das chamadas Igrejas do Rosário dos Pretos, né? Belo Horizonte e, de um modo geral, Minas Gerais, é celeiro disso. Então, assim, eu acho que é importante que a gente saiba, não é para perder a fé, muito pelo contrário. Eu acho que é para a gente reforçar a fé num Deus da vida. É para reforçar a fé num Deus da liberdade. Né? É reforçar a nossa fé na primeira igreja. Olha, todas as vezes que você tiver dúvida sobre a igreja contemporânea, volte à igreja primeira. Recado do meu diretor espiritual, Padre José Comblan. Toda vez que estiver em crise e estiver em dúvida sobre sua fé, volte à primeira igreja. Volte ao nascimento dos diáconos, da diaconia na igreja. É um dos momentos mais, eu diria, mais proféticos da igreja, é o nascimento da diaconia. Volte à diaconia, volte à primeira igreja, volte ao ardor daquela primeira igreja que teve em Pentecostes seu ponto mais alto. Eu acho que aí é fundamental. É essa igreja que nos interessa. Veja, hoje nós estamos nesse problema. Eu nem vou aqui falar o que eu estudo sobre o catolicismo contemporâneo, porque não vale a pena. Mas a coisa é muito grave no catolicismo hoje. Então, voltando à pergunta de Amaury, foram raríssimas as vozes. A Igreja Católica Romana colaborou com a escravidão a ponto de, dentro dela, nascer a Ku Klux Klan. Ponto. É isso. Veja se tem mais alguma pergunta, Amaury. Sim, antes da Silvana, só dialogando com a fala do senhor, em Belo Horizonte tínhamos, no centro da cidade, no alto da Rua da Bahia, com Rua Guajajaras, né, uma igreja, na época da construção de Belo Horizonte, há 120 anos atrás, uma igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Essa igreja foi demolida. Né? Hoje, né, já tem uma placa lá indicando que ali tinha uma igreja Nossa Senhora do Rosário, porque a cidade foi construída depois da demolição da igreja em cima do cemitério dos Pretos. A igreja foi removida para uma zona, né, de morro, de favela, né, da cidade. Hoje é a igreja das Santas Pretas, né, com o Padre Mauro, né? E depois de 100 anos, não foi nem o bispo na época, o primeiro bispo de Belo Horizonte, né, Dom Antônio de Santos Cabral. O vigário-geral da época de 1921 se sentiu no direito de emitir um decreto proibindo que as comunidades negras celebrassem nas igrejas católicas, especialmente o congado. Só ano passado, depois de muita luta do Padre Mauro, de outros, da Pastoral Afro, que o Dom Valmor,
junto com o bispo referencial, e o Museu do Muquifo, Carlúcia lembrou bem, né? O Museu do Muquifo, Amaury. Isso, o Museu do Muquifo. Carlúcia, você está lá. Carlúcia é dessa comunidade, lá no Museu do Muquifo. E o Padre Mauro, fundamental. O Padre Mauro é uma santa figura, fundamental. Veja, são figuras assim que honram a fé católica mesmo. Tudo assim. Porque, olha, tudo que a Amaury falou, isso aconteceu, Amaury, em outros lugares. Ó, essa história que você está falando aconteceu aqui em São Cristóvão, onde eu estou, em Sergipe. Isso aconteceu em João Pessoa, não é? A ideia de ou demolir ou colocar algo em cima da Igreja do Rosário dos Pretos. Por quê? Porque era uma Igreja dos Pretos, construída por eles e, de certa forma, o lugar deles viverem a fé. Você veja, uma igreja que queria caçar até a experiência de fé dos negros. Repare que o nosso racismo aqui é um racismo de longa história, né, minha gente? A gente tem que saber disso, né? É isso, Amaury, concordo plenamente. Aí, Silvana queria falar, fique à vontade, Silvana, se ela quiser. Ou Carlos, se quiser falar do Muquifo. O Muquifo é muito importante, minha gente, deve ser muito divulgado, né? Eu conheço por foto e por depoimento. Eu conheço o Padre Mauro de fama, não pessoalmente, não o conheço pessoalmente. E sei da experiência das Santas Pretas. Eu acho que é uma experiência que deve ser divulgada, a experiência das Santas Pretas. Me interessa muito, tá bom? Mais alguém? Boa noite. Boa noite. Meu nome é a Silvana. Meu nome é Silvana. Primeiro, eu quero agradecer e parabenizar no seu saber, sua busca, seu conhecimento e agradecer em estar compartilhando conosco. E dizer assim que dos estudos que eu faço também, que são poucos assim em relação ao que você tem apresentado, mas que tenho para mim também que a escravidão é a base do capitalismo. A escravidão foi, né? Você começou falando um pouquinho sobre isso. E aí eu quero agradecer porque às vezes eu coloco isso em alguns lugares onde eu palestro, eu estou em algumas rodas e as pessoas dizem que eu exagero, né, nas minhas falas. E aí ver um pensador, aí um pesquisador dessa área vir falando, para mim é bastante acolhedor, né? Não saber que foi a base, mas saber assim que tem um norte, eu tenho um porquê pensar sobre isso. E aí eu gostaria de fazer alguns pedidos para colocar os nomes dos livros no chat, porque às vezes a internet oscila aqui um pouco, e aí não dá para ouvir muito bem os nomes, e às vezes a capa aparece, desaparece por conta da oscilação. Então, se puder fazer a gentileza de deixar eles indicados, escritos no chat, facilitaria. E também eu ouvi você falar, e eu sou uma apaixonada, uma interessada aí sobre tornar-se negro e descobrir o racismo, porque só assim, para a gente poder enfrentá-lo, né, falar do racismo é muito importante, falar da escravidão, dessa história, né, do contexto, para que a gente tenha embasamento na hora de falar. E você disse de um clube de leitura aí que você falou que tem alguém que conhece sobre PDF. Eu gostaria também depois se você pudesse falar quem pode participar. E aí eu sei que não tem nada a ver com o tema, mas me interessa esse tema aí. E é isso, eu acho. Muito obrigada. Silvana, você fala de onde? Eu sou de Limeira, São Paulo. São Paulo. Bom, prazer, muito grande. Olha, minha gente, vamos resolver a história do PDF. Hélida, ela mora em Recife, mais precisamente que Maragibe, ela trabalha muito com PDF, ela pega muito livro para a gente. Ela montou um drive, eu coordeno um grupo sobre intelectuais negros, a gente está estudando um grande intelectual negro brasileiro chamado Clóvis Moura, a gente está lendo um livro dele chamado Rebeliões da Senzala. Né? E Hélida montou um pendrive, um drive do grupo, com vários livros em PDF. Então, no nosso grupo, todo mundo tem acesso aos livros. Né? Então, o livro que a gente vai trabalhar, nós já temos o drive, a pessoa que entra no grupo vai lá no drive, pega o livro, né, baixa e lê à vontade. Então, é a maneira que eu trabalho para facilitar e baratear livro, porque no Brasil o livro é muito caro, eu lamento imensamente isso. O Brasil, eu digo que eu viajei para alguns países da América Latina, o Brasil é o país onde tem livro mais caro na América Latina, em toda a América Latina. E veja que coisa interessante, o lugar que eu encontrei livro mais barato foi em Cuba. Eu encontrei livro em Cuba na feira, em Havana. O lugar mais barato que eu encontrei livro foi em Cuba. Então, assim, a gente é bom isso que Silvana falou, acho que é importante, sabe, minha gente? É importante. Agora, Silvana chama a atenção para uma coisa que é fundamental dentro do catolicismo. Não dá para o catolicismo não falar de racismo. Por isso que eu acho que é fundamental uma pastoral. Né? A gente fala do racismo, não é para
Tem católico que acha, e eu já conheci alguns assim, que acham que falar de racismo é brigar. Não, não. Eu acho que falar de racismo é combater o racismo. Eu acho que não é bom para um cristão ser racista. Não é? Eu acho que é fundamental a experiência católica contra o racismo. Acho que os católicos têm algo a dizer sobre racismo. Tá? É isso, viu, Silvana? Essa é a minha posição, tá? Teológica, Boa inclusive. noite, boa noite, boa noite. Estão me escutando? Estão? Estamos sim. Maria do Carmo, não é isso? Maria do Carmo. Eu sou aqui de São Luís. Ontem mesmo, né, Romero? Nós São tivemos com Luís do você Maranhão. pela Comissão de Justiça e Paz, mas Sim. eu sou das comunidades eclesiais de base. Pois não. Se tratando dessa questão do catolicismo e o racismo, a gente viu que nasceu nos Estados Unidos, que nos anos, né, nos séculos passados, a coisa era bastante arrojada, mas eu conheço pessoas no catolicismo, mesmo aqui no Brasil e aqui no Maranhão, em São Luís, que são racistas, tá entendendo? Que não gostam mesmo. Mas nós, uma vez, fizemos uma celebração eucarística com os quilombos. O padre que presidiu foi criticado quase um mês pelos católicos, pelos próprios padres e também assim nas redes sociais. Acabaram com ele, viu? Por conta disso. Só por causa das suas vestes alegres, uma estola mais alegre, uma boina, eu digo assim, sei lá, qualquer coisa da cabeça, que serviu de muitas críticas, de muitas mesmo. Foi horrível. E críticas que ofenderam bastante. É isso, Maria do Carmo. Boa Obrigado. noite. Nós vamos falar, só um parênteses, nós vamos falar desse tema mais na frente, tá certo? O tema do racismo no catolicismo será tema do último módulo, viu, Maria? Esteja com a gente, porque nós vamos falar das experiências pastorais do catolicismo com a pastoral afro e vamos falar do racismo. Eu concordo com Maria. Eu vou me adiantar, a Igreja Católica ainda é muito racista. Isso é um fato. Não estou aqui acusando ninguém, mas é um fato que o catolicismo brasileiro ainda é muito racista e tem uma dívida com a população negra. Temos que dizer isso em alto e bom som. O catolicismo romano brasileiro tem uma dívida com a população negra. Uma vez eu disse isso no encontro de bispo em Brasília. É uma dívida, não adianta os senhores esconder. São poucos bispos negros. Inclusive, um aqui está perto de mim, em Feira de Santana. São pouquíssimos bispos negros. A gente conta no dedo. Pode contar aí para vocês verem. Eu trabalhei com um em João Pessoa. Né? Tenho a honra de um grande homem que era Dom José Maria Filho. Mas é isso, a gente vai voltar a esse tema, viu? Quem mais? A Ludmila está na fila, acho que era Flávia, e depois tinha um outro companheiro querendo falar, mas a Ludmila está aguardando. Aí a gente fecha nos dois para eu entrar no outro tempo, que a gente já está fechando esse tema. Eu gostaria de dar uma aí, palavra, porque desde o início eu estou do teu lado, tenho condição de levantar a mão. Oi, quem é que está falando? Me diga aí para nós. Eu sou Miguel, padre... Pois não. Bom. Sou eu, padre Miguel? Fala aí. Bom, eu estava pedindo desde o início, como eu estou no celular, não tenho condição de levantar a mão, clicar com a mão do aplicativo. Tem lugar sim, tá? Nesses 3 pontinhos. Do celular. Mas fale, padre, não tenha medo, pode falar, não tenha medo, não, fale, não tem problema. Eu quero saudar a todos e todas, agradecer ao professor Romero, né, por essa apresentação até agora. E, assim, eu escutei o professor Romero dar uma ênfase de que a glossolalia e a glossolalia surgiu entre os negros, né, norte-americanos. Eu quero, então, assim, entender nessa ênfase a que se atribui, né, esta, digamos assim, essa experiência com o Espírito Santo dentro desse grupo de negro. É isso. Vou voltar a esse tema, Mauri, agora na segunda parte, porque eu vou falar do pietismo. Eu vou falar daqui a pouco das características das igrejas negras cristãs nos Estados Unidos. Uma delas é o pietismo. A glossolalia vem do pietismo. Mas eu vou falar daqui a pouco e a gente dialoga melhor. Ludmila, não é isso? Que nome bonito, Ludmila. Boa noite todo mundo. Te agradecer, Romero, por você estar
falando mais sobre isso, sabe? Eu estou aqui no leste de Minas, Manhuaçu é uma cidadezinha bem interiorana, e, assim, o racismo muito preso dentro da igreja até hoje, né? Eu vivi com o Papa que pediu perdão, né? Por tudo isso, mas não adianta só pedir perdão. Achei muito interessante sua fala sobre isso, que não adianta só pedir perdão. E outra coisa também sobre a Ku Klux Klan. Tem um filme, Código da Vinci, fala um pouco sobre isso e como é importante você estar falando sobre isso com a gente. Por quê? Eu estou numa cidade que é próxima aqui, de Manhumirim, que a gente tem um seminário, que veio para cá, um missionário que veio de longe, Padre Júlio Maria de Lombardi, que era um escravagista, um escravocrata, entendeu? E Manhuaçu é maior que Manhumirim, mas só para o senhor perceber o tanto que ele era escravocrata. Que Manhumirim, lá tem muito mais forte os terreiros, porque ele tentou acabar com isso e teve a resistência do povo negro. Então, a gente tem que falar sobre isso. Inclusive, o Padre Júlio Maria de Lombardi, ele está aí nesse processo de ser beatificado e tudo. Então, eu sinto muita falta de contar essa história, que, infelizmente, é colocada assim, debaixo do tapete, sabe? Que ele era racista. E isso eu sinto falta, porque por mais que seja uma coisa terrível que aconteceu, mas simplesmente jogar ela para debaixo do tapete não vai resolver, entendeu? Eu acredito muito, o Papa Bento XVI, ele tem um livro que ele falou sobre isso, que vai existir um tempo, eu acho que está chegando esse tempo, que a Igreja Católica seria uma igreja pequena, com poucos membros, mas que sabiam de verdade a sua história. Talvez esteja acontecendo nesse momento, e eu espero que seja mesmo. Que é muito importante a gente saber, por mais que seja triste, mas que sim, a gente vive numa igreja que é preconceituosa, que tem todas essas questões. Eu fiquei muito feliz também de saber essa questão das línguas, né? Que veio da gente. E feliz. Embora eu sou bem tradicional, mas é bacana saber que isso veio de nós, a negritude. É muito interessante. Muito obrigada. Valeu, Ludmila. Ludmila do interior de Minas. Padre Miguel, está onde, por favor? Diga onde você está, padre. Eu sou da Bahia. Estou na paróquia... De que lugar da Bahia? Qual diocese? De Camaçari, Bahia. Camaçari, é. Estamos não tão longe. Eu estou em Aracaju. Isso, que bom. Tá bom. Estou em Madre de Deus, né? Cidade de Madre de Deus. Tá bom. Ótimo, seja bem-vindo. Pronto, é isso. Então, veja, a ideia de... vamos lá entrar na pergunta do Padre Miguel, que eu acho que e também Ludmila reforçou, né? Veja, o segundo, eu estou entrando no segundo ponto e tem ainda só um terceiro, tá certo? Para encerrar o primeiro encontro hoje. Esse segundo ponto é o que eu chamo de 3 elementos identitários das igrejas cristãs negras. 3 elementos identitários da igreja cristã negra. Identitário aqui é no sentido de identidade. Aquilo que identificava aquelas igrejas, tá certo? São 3 elementos. O primeiro elemento é o pietismo, que eu vou comentar daqui a pouco. O segundo são os cantos. Os cantos mais lindos que eu escutei na minha vida vêm de lá. Chama-se espiritual. Depois eu queria ver se a gente colocava aqui no YouTube um canto espiritual para você entender o que é o espiritual. E terceiro, a ideia de congregar. Vem das igrejas negras. A palavra congregar, ela foi quase que assumida pelas igrejas negras. Então, são 3 características das primeiras igrejas negras dos Estados Unidos. O pietismo, os cantos e a congregação. Vamos lá. Primeiro, o pietismo. O pietismo, como a palavra diz, vem da palavra piedade. Eram igrejas que eram... O pietismo é um movimento cristão que nasce na base do luteranismo europeu, principalmente ali, logo após a Reforma. Não é? Ninguém se espanta com isso, ninguém vai perder fé por causa disso, entendeu? Isso é fundamental. O pietismo ele vai entrar também no catolicismo. O pietismo nasce no luteranismo um pouco porque Lutero era muito racional, não sei se vocês sabem disso.
Lutero era um padre agostiniano, biblista. Lutero era muito inteligente, viu, minha gente? Muitíssimo inteligente. Lutero era padre, Lutero era estudioso. Lutero é o tradutor da Bíblia. Não sei se os senhores e a senhora sabem que Lutero traduziu o primeiro livro em alemão. Traduziu do latim para o alemão. Do latim e do grego e do hebraico para o alemão, que foi a Bíblia. O primeiro livro de língua alemã mesmo, que não era escrito em latim, era a Bíblia, foi a Bíblia. Só que Lutero era muito racional. E veja bem, o povo, a base do luteranismo, não era tão racional assim. Precisava da piedade, precisava da oração, precisava da devoção, precisava. Eu vou ser mais sincero com vocês. Precisava de uma experiência profunda com Deus. Eu vou ser muito sincero com vocês aqui. Quem não tem uma experiência profunda com Deus jamais será cristão. Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa você vai ser. E não é nenhum defeito. Mas sem essa experiência não é cristão. Doa em quem doer, pode ser papa, pode ser padre. Eu já conheci padre que não tem experiência com Deus, já conheci bispo que não tem. Porque padre, bispo e leigo pode ser profissão também, entenda. É isso, cara. A experiência com Deus não é uma profissão. A experiência com Deus não é profissão. E esses pobres luteranos europeus, eles estavam em busca dessa experiência com Deus. Isso deu um movimento chamado pietismo. Esse movimento vai crescer, que ele vai entrar nos chamados calvinistas e ele vai chegar nos Estados Unidos. E vai ser muito importante para a Igreja Negra, porque, olha, veja bem, minha gente, olha, a experiência da escravidão, ela é muito cruel. A escravidão, ela é a pior forma de dominação de um ser humano sobre outro. Pior forma de dominação. E todo ser humano, ele precisa encontrar uma razão de viver. Encontrar uma razão de viver. Veja, e assim, às vezes as pessoas não entendem. Eu tenho um colega meu, eu já discuti com um colega meu que é ateu, que eu amo ele, nós somos amigos pessoais. Mas ele diz assim, Romero, eu luto para ter fé e eu não tenho, cara, eu não consigo acreditar. É claro, porque a fé não é uma luta, minha gente. A fé é uma graça, não é luta, não é? Então não adianta lutar, não adianta, eu não vou lutar por uma coisa que não adianta. Então não é luta, a fé é uma graça. E eu digo ao meu amigo, olha, veja bem, nem sempre a fé é alienação. A fé, ela pode ser a maior força para o ser humano aguentar a dura vida. Porque, vamos ser sinceros, viver não é fácil. Tem um escritor mineiro que eu adoro, eu adoro os mineiros. Escritor mineiro maravilhoso, chamado Paulo Mendes Campos. Paulo Mendes Campos dizia, viver é falar de corda em casa de enforcado. Isso é uma frase de um grande escritor mineiro chamado Paulo Mendes Campos. É um pouco isso, viver é falar de corda em casa de enforcado. E para um escravo, a coisa é muito pior. O pietismo, ele entrou um pouco, sabe aquela coisa assim, ó, eu preciso aguentar essa desgraça, senão eu morro. Então, para não morrer, o pietismo é aquela energia que faz o ser humano viver. E isso foi muito importante para a igreja. Eu não sei se, olha, vocês coloquem no YouTube, na internet, igrejas negras nos Estados Unidos, você vê como eles cantam, cantam com a alma, meu amigo. Cantam com a alma. Eles cantam com a alma. São negros e negras que cantam com a alma. Eu vou me adiantar aqui, me permita, eu não ia me adiantar, não, eu não gosto de me adiantar, não, mas só para dar um exemplo, e respondendo ao padre Miguel e a Silvânia. Veja, e Ludmila, se você quiser saber o que de fato foi o pietismo e a fé negra, escute uma mulher negra, que para mim é a maior cantora do mundo. A maior voz do mundo feminina é uma mulher, é uma negra. Para mim, a maior voz masculina do mundo é um branco. A maior voz feminina do mundo é uma negra. Chama-se Billie Holiday. A maior cantora do mundo. Essa mulher, para mim, elevou o canto do jazz ao ponto mais alto. Ao ponto mais alto essa mulher levou. Essa mulher tem um domínio de voz extraordinário. Veja, Billie Holiday é uma cantora de jazz. O jazz vem do blues. O blues vem do gospel. O gospel vem do espiritual. Significa dizer, todo jazz é uma música de origem espiritual negra. Todo jazz, todo. Repare a ironia da história. Repare como Deus escreve certo por linhas tortas. O melhor dos Estados Unidos, o mais original dos Estados Unidos, é negro. Tudo que presta nos Estados Unidos culturalmente vem dos negros. E o que não presta não vem dos negros. Pode observar. O pior rock americano não vem dos negros.
vem dos brancos. Quando o rock se torna bom, é o rock inglês, vem dos negros. Vem dos negros. Eu nunca esqueço, um dos maiores cantores americanos brancos é Bob Dylan. Bob Dylan, ele já disse várias vezes a dívida que ele tem com a música negra. Bob Dylan foi e é um antirracista histórico. Bob Dylan tem uma luta junto com os negros americanos desde os anos 60. Isso é você colocar no YouTube. Bob Dylan, ele ficou famoso por um instrumento negro que ninguém queria valorizar, que é a gaita. A gaita é um instrumento negro que ninguém valorizava porque era negro. Bob Dylan colocou a gaita na boca e transformou a gaita no mundo. Tá lá, só ver Bob Dylan tocando. Viu? Tá certo? Então, assim, o espiritual vem do pietismo. O pietismo é uma experiência profunda com Deus. É aquele sujeito que ele percebe o seu limite e a grandeza de Deus, e ele estabelece uma relação, ele pequeno e Deus grande. Isso é o pietismo. Estabelece uma relação. O mundo é muito maior que eu, né? E as desgraças do mundo, elas têm que ser enfrentadas, e é preciso... na minha terra, minha mãe fazia uma coisa chamada garrafada, não sei se você sabe o que é isso. Era uma garrafa com um monte de coisa para ajudar na febre, na gripe. É coisa de pobre, né? A garrafada é aquela garrafa que tem um pouco de álcool, tem casca de pau, tem um monte de coisa e tal. Essas garrafadas faziam sucesso na minha cidade, principalmente entre os mais pobres. Eu diria que a fé é uma forma de garrafada. A fé é uma forma de garrafada. Lá dentro tem muita coisa e tal, e que dá uma fortaleza muito grande e tal. Eu acho isso muito importante. Então, o pietismo... Agora, tem um elemento que aí tem a ver com a pergunta de Miguel, que é o pietismo, ele tem uma linguagem, que é a glossolalia. As igrejas negras livres, elas adoravam falar em línguas. Porque, veja, minha gente, tem gente que acha que falar em língua é alienação. Eu conheço colegas meus que não são religiosos, que acham, aquilo é loucura, aquilo é gente doida. Eu digo, rapaz, olha, veja bem, vá para lá um dia ver de perto. Antes de você dizer que as pessoas são doidas, você vai lá, senta perto delas, olha para elas e tal. Porque eu acho que, às vezes, essas falas a priori, elas não ajudam muito. Veja, eu não acho que toda glossolalia... Não, eu não estou falando... Eu estou falando de uma glossolalia muito específica. A glossolalia, ela só faz sentido se ela for inspirada por Deus. Se não for, é apenas uma traquear palavras, entendeu? Palavras ininteligíveis. A glossolalia, ela tem todo sentido desde Pentecostes, porque ela fala de dentro da alma. Então, todo mundo entende, não porque não entende aquela língua. O sujeito entende a alma de outro sujeito. Isso é glossolalia. Glossolalia mesmo, não é falar a língua que ninguém entende. Falar a língua que ninguém entende, qualquer pessoa fala. Isso não é glossolalia, é outra coisa, entende? Falar a língua que ninguém entende é uma coisa. Glossolalia é outra coisa. Tem gente que não, tem gente que mistura as coisas, entendido? Não sei se vocês estão... É isso que é fundamental. Agora, veja, é claro que alguém falou aí da renovação carismática, de fato, a renovação carismática adotou isso, mas, olha, isso não é invenção da renovação carismática. Isso já estava nas igrejas negras do final do século XVIII. Isso já estava nas igrejas negras do século XIX. Ainda hoje está lá. Então, assim, eu tenho um amigo meu que ele foi recentemente para os Estados Unidos e ele foi numa igreja batista, ainda hoje só de negro. Ele ficou impressionado. Só tinha ele de branco lá, inclusive. Ele é do Rio Grande do Norte, esse meu amigo. Ele me disse, olha, Romero, eu fiquei impressionado com isso. Impressionado. Então, assim, só vendo para crer. No YouTube tem, né? Por exemplo, aqueles coros. Por exemplo, essas igrejas negras, elas organizavam muitos coros que cantam, só vozes. Porque, não sei se você sabe, o racismo nos Estados Unidos é tão cruel que um negro não podia comprar um instrumento musical. Sabiam disso? Era proibido nos Estados Unidos, até o início do século XX, um negro não podia comprar um piano, um negro não podia comprar um violino. Não sei se vocês repararam que os negros estão muito vinculados àqueles instrumentos menos famosos. Por exemplo, um negro tinha gaita, entende? Então, assim, eu me lembro de uma cantora de jazz americana que eu admiro muito, chamada Nina Simone. Nina Simone formou-se em piano clássico de propósito, porque na época dela, negro não podia estar ligado a piano, e ela meteu a cara e disse, eu vou me formar em piano como negro e tal. Porque não era um instrumento para negro piano e tal. Porque isso era muito de... Olha, lugar segregado é assim, né? Coisa para negro, coisa para branco, entendeu? Isso era a característica da segregação americana. Tal. Não sei se vocês sabem que
Isso perdurou até os anos 50 nos Estados Unidos, viu, minha gente? Mesmo depois da abolição da escravatura. Sabem disso, né? Não é segredo para ninguém aqui, né? Vai ter um dia nos anos 50, vai ter uma mulher que pertencia a uma igreja, nos anos 50, uma mulher negra, que era protestante, que era batista, que ouvia a pregação de um jovem pregador desconhecido, muito desconhecido, um simples pregador de interior, que tinha o nome de Martin Luther King Jr., simples pregador, desconhecido. Essa mulher escutava as pregações desse homem. Um dia ela estava no ônibus e existia uma lei nesta cidade em que, se o ônibus estivesse vazio, os negros podiam sentar. Mas se o ônibus estivesse cheio e um branco estivesse em pé, um negro sentado, o negro tinha que dar o lugar para o branco. Isso era lei. Estou falando de lei. Essa mulher, um dia ela disse, não dou meu lugar mais, acabou. A senhora vai presa, mas não dou meu lugar. O nome dela é Rosa Parks. Eu vou falar dela no terceiro encontro. Rosa Parks, vou falar dela no terceiro encontro. Ela disse não. Só que vejam bem, ela não disse não em nome de Marx, ou em nome de Lenin, ou em nome de Abraham Lincoln. Ela disse não em nome do Evangelho. Pronto. Essa é a diferença. Só para você entender o que leva isso, né? Essa mulher escutou em línguas, essa mulher cantou em língua, essa mulher era de coro de igreja. Entendam isso. Essa mulher era de coro de igreja. Eu acho que é importante essas experiências para a gente entender o quão pode ser profundo uma fé. Porque, hoje em dia, eu sempre escuto, e com certa razão, que a fé tem sido um foco profundo de alienação, né? Essas igrejas neopentecostais movidas a dinheiro, esses pastores movidos a dinheiro, esses padres movidos a dinheiro, vamos ser sinceros, né, minha gente? Esses padres, celebridade, olha, padre quando vira celebridade, eu estou fora. Ai. Vamos ser sinceros, religioso não é sinônimo de celebridade. Jesus não foi celebridade. Celebridade era Nero. Celebridade era Calígula. Jesus não era celebridade, vamos ser sinceros. Tá certo? Então, assim, a fé ela pode ter outra experiência. E eu acho que nós temos muito que aprender com essas igrejas negras. Primeiro, o pietismo. Segundo, os cantos. Né? Olha, a igreja negra do século XIX, ela mudou o canto litúrgico. Nunca esqueçamos disso. Nós devemos, a igreja negra cristã americana, mudar o inário. Inclusive, inário é uma palavra que vem deles. O inário cristão. O inário cristão. Eles criaram o inário cristão. Cantar era uma coisa fundamental para esses cristãos. Aí você pode dizer, mas, Homero, por que esses negros cantavam tanto? Porque, minha gente, eles sofriam tanto. Cantar é para quem sofre. Cantar não é para qualquer um, entendeu? Cantar. Então, assim, havia uma relação entre o canto. Eles renovaram. Eu recomendo vocês verem hoje, antes de dormir, antes de fazer suas orações da noite, escute. Você coloca no YouTube espiritual. Espiritual. É um estilo de canto, que é só voz de lamento. Inclusive, o blues vem do espiritual. O espiritual eram aqueles cantos sussurrados pelos negros, não é? É uma das coisas mais lindas que eu já ouvi na vida. Ainda é daquelas coisas sonoras que marcam a vida de um ser humano, chamado espiritual. É um estilo musical criado pelos negros. Angela Davis, mais uma vez vou citar essa grande intelectual negra que eu admiro muito. É uma grande filósofa dos Estados Unidos, não sei se conhece aqui. Angela Davis. Já esteve no Brasil umas 4 ou 5 vezes. Angela Davis, no seu livro Mulher, Classe e Raça, ela tem um pequeno comentário a essa experiência espiritual, não é? Que é o quão esse canto ele é forte para o ser humano. Né? Um ser humano que canta espiritualmente, ele é um ser humano fortalecido, isso é muito importante. Né? Então, a segunda característica da teologia negra é o canto espiritual. E a terceira é a ideia de congregar. Congregar, literalmente, estar congregar, é gregário, estar junto, entende? Para os negros era fundamental estar junto, para enfrentar o racismo, para enfrentar a escravidão. Ainda hoje, eu diria que eu queria substituir a palavra congregar por uma palavra. Os negros inventaram, no século XVIII, a palavra congregar, que é estar junto, tá certo? Nós, brasileiros, poderíamos usar aquilombar.
Nós, brasileiros, poderíamos usar aquilombar. É a mesma coisa, entendeu? Congregar para os negros americanos, para nós brasileiros, aquilombar, tornar quilombo. Tem uma teóloga negra, que eu vou citá-la mais na frente, chamada Cleusa Caldeira. Essa mulher, ela tem uma concepção de teologia que ela chama de teoquilombismo. Não sei se alguém já ouviu falar aqui. Ela escreveu essa palavra, teoquilombismo. Eu vou usar um texto dela. Eu acho que está o texto de Cleusa Caldeira. É uma teóloga presbiteriana negra, e que eu acho que ela criou um termo perfeito. Ela chama de teoquilombismo, que é toda teologia é uma forma de congregação. Toda teologia é uma forma de aquilombar, reverenda, exatamente. Reverenda Cleusa Caldeira, é essa mulher aí. Essa mulher é muito boa, viu? Muito preparada, essa mulher. Uma mulher muito preparada. E uma mulher muito espirituosa, né? E ela desenvolveu esse termo teoquilombismo, que eu concordo plenamente, e disse a ela que adotei e adoto, porque é fundamental, né? Congregar e aquilombar eram características da teologia negra. Então, em síntese, antes de uma teologia negra, existiu a experiência cristã negra. Primeira coisa. Eu só vou falar de teologia negra propriamente dita no segundo encontro, quando a gente for ler James Cone. Agora, não é teologia negra, é experiência cristã negra. O que eu falei até aqui é experiência cristã negra. Antes da teologia vem a praxis, vem a experiência cristã negra. As igrejas negras se fortaleceram na escravidão. Veja que coisa irônica, né? Essas igrejas deram toda uma tradição cultural. Essas igrejas, elas foram fundamentais para o cristianismo dos Estados Unidos. Essas igrejas, elas, de certa forma, revelaram um tipo de cristianismo que o cristianismo branco americano jamais conheceria. Se os negros não tivessem existido nos Estados Unidos, o cristianismo americano seria outra coisa. Teria faltado muita coisa. Então, assim, a cultura negra cristã, ela acrescentou a cultura dos Estados Unidos. Isso não é pouco. E eu estou falando aqui de negros e negras escravizados. E mesmo escravizados, eles elaboraram uma cultura cristã que eu acho que é fundamental para a gente entender isso. É fundamental. Fundamental para qualquer católico e católica. É fundamental. Sem isso, não vamos longe, não vamos a lugar nenhum. Tá certo assim? Então, inicialmente é isso, né? Depois eu teria apenas um ponto, que é discutir com vocês as consequências pastorais para a fé cristã. Né? Pense comigo, eu só vou lançar questões. Né? Não vou, eu estou acabando aqui agora. Lançar questões. Né? Quais as colaborações que essas igrejas cristãs negras podem dar para a nossa prática católica? O que uma pastoral afro-católica tem a aprender com essas igrejas negras dos Estados Unidos? O que nós, católicos, seja católico padre, católico freira, católico leigo, católico leiga, o que nós temos que aprender com essas igrejas negras dos Estados Unidos? O que nos diz respeito, glossolalia, pietismo, inário, como nós estamos vivendo a nossa espiritualidade? Né? O que significa, de fato, uma espiritualidade católica? Eu sou muito vinculado à espiritualidade, a maneira como falava de espiritualidade. É um bispo católico, para mim, um dos mais radicais bispos que eu conheci na vida, chamado Pedro Casaldalho. Eu gosto desse homem, um santo homem. Esse sim era um santo homem. E eu estive lá na prelazia de São Pedro do Araguaia para ver de perto. Eu fui. Se você quer conhecer alguém, vá onde ele mora. Ali ninguém esconde. Ninguém esconde o que é onde mora. Ninguém esconde o que é onde mora, né? Já dizia a Bíblia, Rabi, onde moras? Disse Jesus, vinde e vede. Rabi, onde mora? Lembra disso? Estava no Evangelho de João, né? Rabi, onde mora? Vinde e vede. Não vou te dizer, né? Então, assim, Dom Pedro era um homem... Eu vou dizer uma coisa aqui, que ele nem espalhava muito. Dom Pedro Casaldalho era um revolucionário, tal. Rezava o texto, viu? Rezava o texto. Eu vi Dom Pedro rezando o texto. Dom Pedro Casaldalho é lutador pela terra, poeta,
revolucionário, tal, mas um homem de uma profunda espiritualidade. E é isso, eu acho que é um pouco isso, né? A gente pensar o que essas igrejas negras do século XVIII e XIX têm a nos dizer hoje. Aí cabe-nos pensar um pouco, tá bom? Então, por hoje é isso. O segundo encontro vai ser quinta-feira, sobre a teologia de James Cone. Então, hoje eu queria ainda, nós temos alguns minutos ainda, vamos agora conversar sobre como foi essa noite, né, para a segunda. Eu não vou me adiantar mais, tá bom? É isso. Amaury, fique à vontade, meu querido. Muito bem, antes de passar a palavra para o Luiz, agradecer a aula fantástica, acho que todos e todas aqui concordam que a aula fantástica, estão até batendo palminhas aí para o senhor. Muitas descobertas novas. Só lembrar o pessoal que quem já entrou no grupo e ainda não fez a inscrição, depois da aula, eu vou colocar de novo o link e vou liberar o formulário de novo para inscrição, para que a gente possa ter um controle de quem está participando e, eventualmente, a gente conseguindo, né, fazer a certificação do curso, nós vamos estar, né, mandando nos e-mails. Tem gente que colocou e-mail que não está funcionando. Joia, tem e-mail que está errado, ou na digitação, ou caixa postal está cheia. Coloca sempre o e-mail que você está usando e confere direitinho na hora de cadastrar no formulário, né, os dados do Zap. Né? No mais, passar a palavra para o Luiz e mais alguém que queira fazer alguma consideração, alguma pergunta, para a gente já ir chegando no final do nosso primeiro dia. Muito obrigado, Diácono Amaury, boa noite, obrigado por oportunizar esse momento aqui para a gente. Obrigado, professor Romero, por essa noite. Eu sou aqui da cidade de Guanhães, diocese de Guanhães, e aqui do ladinho, não é? Córregos, distrito de Conceição do Mato Dentro, onde nasceu Dom José Maria Pires. Então, nós somos herdeiros aqui na região de Dom José Maria Pires. Eu trabalho na rede pública estadual de ensino, convivo diariamente com as juventudes e tenho notado um número muito grande de jovens negros, negras, que frequentam as igrejas neopentecostais e pentecostais. E poucos jovens negros e negras que fazem essa experiência na Igreja Católica. Porque a pergunta é a seguinte, não é? Essas igrejas neopentecostais e pentecostais, com exceção daquelas que a gente sabe que são caça-níquel, né? Elas têm dado a oportunidade desses jovens negros de vivenciarem uma igreja negra, e nos falta isso no âmbito da Igreja Católica. E outra coisa, né? Eu vejo uma identificação muito maior desses jovens negros e negras com a cultura norte-americana, do gospel ao basquete, e pouco com, por exemplo, as tradições religiosas de matriz africana, que também dialogam bastante, pelo que eu observo, com a pastoral afro-brasileira, enfim, com outras manifestações teológicas e culturais no âmbito da Igreja Católica. Enfim, essas igrejas pentecostais, neopentecostais, são para o senhor lugares de vivência dessas igrejas negras, hoje, pensando assim no contexto social brasileiro? Obrigado. E religioso, óbvio. Muito bem, Luiz. Bem perto aí ainda paira por aí o espírito de Dom José Maria Pires. Eu trabalhei com ele há muitos anos. Por aqui ainda. Olha, um homem inteligentíssimo, um orador, assim, admirável, era um orador admirável, assim, impressionante como Dom José, um pregador, impressionante as pregações de Dom José na catedral, em João Pessoa, a catedral de Nossa Senhora das Neves. E além de ser um homem muito querido popularmente, e era um homem muito simples, ele morava nos fundos do convento dos franciscanos, numa casa muito simples. Ele adorava abelha, ele tinha 2 apiários. Era a única coisa que ele tinha na vida, era um apiário. De uma simplicidade absurda, Dom José Maria Pires. Além de ser um raro bispo negro, né? E uma figura muito querida na Paraíba, e formou uma geração, né? E eu tive a honra de trabalhar com ele há alguns anos e conversar com ele, trocar ideia com ele e aprender muito com ele, né? Acima de tudo, tal. Um leitor, um homem disciplinado na leitura, etc. Tal. E vou falar dele no último encontro, porque nós vamos ter um módulo sobre a Missa dos Quilombos. Ele foi o pregador da Missa dos Quilombos. Todo mundo imagina que foi Dom Helder. Dom Helder recitou uma poesia na missa, Louvação a Mariama. O pregador foi Dom José Maria Pires, e a pregação dele foi condenando a igreja pela escravidão. Está gravado isso no YouTube.
A pregação de Dom José foi em cima da escravidão. Então, a Missa dos Quilombos, ele foi o pregador. Tom Helder recitou uma poesia e foi o acolhedor, o mestre de cerimônia, mas o pregador foi Dom José Maria Pires. E vou falar dele. Então, no último encontro, nós vamos voltar, porque nós vamos ler um texto dele, inclusive. Que é fundamental. Nesse livro aqui tem um texto dele, que é o texto que nós vamos ler no terceiro encontro. Tem um texto dele que ele escreveu de punho e foi uma palestra que ele fez na segunda consulta ecumênica de teologia e cultura afro-americana e caribenha. Ele fez a conferência de abertura. Então, veja, olha, eu acho que a gente tem que compreender melhor os pentecostais brasileiros. É óbvio que, veja bem, eu não quero ser nem romântico com eles e nem quero ser injusto. Eu acho que 2 erros nós não podemos cometer. O romantismo, que é idealizá-los, e a injustiça com eles. Por exemplo, todo pentecostal é um alienado. Eu não acho isso e acho que isso é falso. Tá certo? Veja, não confundir a liderança pentecostal com a prática pentecostal. A prática pentecostal ela tem valores que independem da liderança pentecostal. Eu não tenho nenhuma confiança em Silas Malafaia. Silas Malafaia é um cafajeste. Agora, eu não acho os assembleianos cafajestes. Por quê? Por uma razão que eu diria que é fundamental. A religião mais negra do Brasil é o pentecostalismo. Isso no Pará, no Rio, em João Pessoa, em Salvador, por exemplo, em Salvador, não é? Então, assim, eu acho que cabe-nos, a nós, brancos e negros não pentecostais, compreender a espiritualidade pentecostal. Porque a espiritualidade pentecostal ela está na tradição cristã, ela não é uma invenção alheia, ela não é um absurdo na tradição cristã, né? Não, ela faz parte da tradição cristã desde, pelo menos, o Pentecostes. E essa tradição, ela foi aprimorada nos Estados Unidos, nas igrejas negras. Olha, para você ter uma ideia, o movimento gospel, ele nasceu numa garagem com um negro deficiente, aposentado. Assim nasceu a experiência gospel que vai dar no pentecostalismo. As primeiras experiências pentecostais nos Estados Unidos são de igrejas negras. No Brasil, o pentecostalismo chega no início ali do século XX, entre 1910 e 1911, no Pará. O pentecostalismo não chegou no Brasil, no Rio ou São Paulo, chegou no Pará. Não é? Do Pará é que vai para São Paulo e depois para o Rio. Se você observar a evolução das igrejas pentecostais, você vai perceber a Assembleia de Deus, a igreja Deus é Amor e depois a Universal do Rei de Deus. Aí já é o chamado neopentecostalismo. Mas, assim, uma característica fundamental do pentecostalismo brasileiro foi usar meios de comunicação. Por exemplo, nos anos 60, o missionário Davi Miranda, que criou a Igreja Deus é Amor, ele usava o rádio. Ele pedia para as pessoas colocar um caneco em cima do rádio, cheio d'água. Ele fazia um culto de meia hora pregando sobre aquele copo e depois a pessoa tomava água. Veja, se isso dá certo ou não, minha gente, é outra história. Agora, entenda, isso faz parte de um ritual. Tá certo? Faz parte do ritual. Então, eu acho importante, primeiro, a gente compreender. Segundo, acho que é papel de uma pastoral afro reforçar essa identidade negra no catolicismo. Eu acho uma pena que uma pastoral afro perca tempo com bobagem. Eu acho que a pastoral afro não tem que perder tempo com bobagem teológica, futrica teológica. Eu acho que o papel, a praxe pastoral de uma pastoral afro é reforçar uma experiência de identidade negra no catolicismo. Você não precisa deixar de ser negro para deixar de ser católico. Ninguém precisa deixar de ser negro para ser católico. E ninguém precisa ser... Entenda, eu acho que há essa tradição. Eu acho que Dom José ensina muito a gente. Quando vocês lerem o texto de Dom José Maria Pires, vocês vão entender isso. Dom José sempre foi muito cuidadoso com as religiões de matriz africana. Porque Dom José sempre combateu essa ideia de inferiorização das religiões de matriz africana. Né? Vocês vão ver no texto dele, escrito de punho, do próprio Dom José Maria Pires. Então, eu sou muito, digamos assim, muito simpático à maneira como Dom José entendia, não é, a relação, seja com as tradições de matriz africana, ou seja, com o pentecostalismo, enquanto experiência pastoral. Eu vou ser muito sincero com vocês. Eu prefiro que os pentecostais estejam com a gente e votem em Lula ou votem na esquerda do que votem na direita. Isso, para mim, é mais importante. Eu não quero que o pentecostal deixe de ser pentecostal. Eu quero que ele não seja fascista. Isso é o meu projeto de vida. Eu quero que um neopentecostal seja um progressista e não fascista. Isso é o que me interessa. Eu não quero que ele deixe de ser pentecostal. Eu não tenho capacidade de converter ninguém a nada. Eu acho uma ilusão esse projeto
missionário de conversão à força. Só se converteu à força pela escravidão, e eu sou anti-escravista. Então, assim, a gente tem que entender que a graça de Deus não precisa de mim. E fica imaginando se Deus precisasse de mim. Nossa Senhora, tinha futuro. A religião não tinha futuro se Deus precisasse de mim. Então, assim, não faz sentido isso. Então, não é o pentecostal deixar de ser pentecostal, é ele compreender um mundo progressista, um mundo de uma ética comunitária. Não é? Eu prefiro isso. Ele deixar de ser pentecostal. O que eu não quero é que um pentecostal seja fascista. Nós soubemos o que é isso, né? Durante esse regime militar de Bolsonaro. A gente sentiu na pele o que é isso. Não é bom para o cristão se aproximar disso. Isso é perverso com o cristianismo, entendeu? Um cristão que se aproxima disso torna Silas Malafaia. Silas Malafaia é outra coisa, não tem nada a ver com o cristianismo. Ele é um oportunista, né? Que sempre teve na história, né? De Barrabás a Silas Malafaia está cheio de oportunistas. Então, não estou fora. Então, a luta nossa é ajudar os pentecostais a não serem fascistas. Sejam eles católicos, sejam eles protestantes. Tal. Porque é bom deixar claro, a gente tem experiência pentecostal na nossa igreja. O pentecostalismo não é primazia de protestantes. Né? Os carismáticos são pentecostais. Por mais que eles não queiram, mas são. Entendeu? Mas é isso, Luiz. É por aí. Obrigado, professor. Tem mais ninguém, Obrigado. Fique à vontade. Nada. Tem o José Nilson agora e depois o Padre Miguel e encerramos para semana que vem. Boa noite. Estão me ouvindo? Me chamo José Nilson, sou professor da rede pública aqui de Aracaju, Sergipe, e eu posso dizer, a partir de tudo que estou vendo, que diante da minha crise de igreja, na verdade, eu nasci dentro da Igreja Católica, e dentro da minha crise, a melhor coisa que aconteceu recentemente foi ter conhecido o professor Rômulo, porque eu comecei a ver a igreja enxergar de uma certa maneira mais precisa, né? Então, assim, eu já mandei, inclusive, convite para alguns amigos meus padres para poder participar, entender, né? Eu tinha um amigo, tenho, né? Um amigo padre, compadre, que ele é negro, e ele teve muita dificuldade em ser ordenado porque ele realmente ele dizia, né, sobre esse preconceito dentro da própria igreja hoje, né? E veja só, eu fico pensando, né, porque a escravidão, ela desde lá da época de Moisés, né, já se falava da escravidão, e por que é que hoje ainda eu falo da igreja porque é o tema que nós estamos debatendo, né? Porque é que ainda dentro da igreja a gente ainda comunga dessa ideia. Mas muito obrigado por participar eu acho que dessa brilhante ideia, né? Desse curso. Obrigado. Agora o Padre Miguel e encerramos com a conclusão final do professor Romero para a semana que vem. Tá bem. A primeira coisa que eu quero falar, professor Romero, agradecer mais uma vez, né, essa apresentação e fazer até uma sugestão, professor. Você já não tem, não sei se tem publicação nessa área, a espiritualidade da Igreja Negra, ou espiritualidade dos negros e negras, não sei. Porque quando o senhor falou da espiritualidade, assim, eu penso que isso mexeu muito, né? Com palavras assim, muito interessantes. Então, a primeira questão é essa. A outra é acerca dos 3 elementos identitários. Falou pietismo, eu não sei se eu me distraí, mas eu ouvi pietismo, e depois a palavra congregar, mas faltou, eu não sei se a glossolalia ou se teria, ou era um outro. É o pietismo, primeiro, o inário litúrgico, que é o espiritual, e o terceiro é o congregar, que eu traduzi brasileiramente para quilombar. São 3 experiências que identificam as primeiras igrejas cristãs negras nos Estados Unidos, né, entre o século XVIII e XIX. Então, o pietismo, né, que vai dar na glossolalia, a experiência do espiritual, que é do inário, do canto,
é uma igreja negra que canta, é uma igreja que canta, né? Isso é fundamental. O canto como elemento fundamental da igreja negra e o congregar e dele estar junto, né? Que aqui no Brasil, a partir de Clóvis Moura e de Abdias do Nascimento, a gente chama de aquilombar, né? Aí eu citei a reverenda Cleusa Caldeira, que tem uma tese sobre o teoquilombismo, é isso. A última questão, eu acho um pouquinho mais polêmica, né? Quando eu perguntei sobre a relação, né, da glossolalia, e assim, essa experiência feita entre os negros, eu quero fazer uma ligação também com a nossa realidade de renovação carismática e também das igrejas pentecostais. Uma coisa que eu queria que me esclarecesse é assim, até onde isso não se orienta para uma alienação, né? A fuga da realidade, uma busca de uma relação com Deus, com o mundo espiritual, abdicando de uma experiência de confronto, de vivência. Eu queria um pouco que pudesse me trazer uma palavra sobre isso. Perigo existe, eu não tenho dúvida. Olha, Miguel, eu acho que tudo no catolicismo pode virar alienação. O perigo existe. Olha, nós estamos vivendo um momento, quando eu falo nós católicos, tá certo? Eu sou católico. Estamos vivendo um momento em que é raro na história da igreja. O Papa é melhor do que a igreja. Isso é um momento raro na história da igreja. Porque, de um modo geral, a igreja sempre foi melhor do que o Papa. De um modo geral, os papas são muito distanciados, muito autoritários, muito centralizados. Todo Papa tem uma formação monárquica. Nós estamos vivendo um momento que é raro, que é quando o Papa é melhor do que a igreja. A Igreja Católica está à beira de um cisma por conta dos próprios católicos. Então, assim, a ideia de alienação no catolicismo não é só no pentecostalismo, não é só no renovacionalismo, mas tem em tudo, né? Por exemplo, nós podemos ter hoje um episcopado alheio à realidade. É impressionante. É algo impressionante. Claro que tem exceções e tal, mas, em média, os bispos brasileiros eles estão muito alheios à realidade brasileira, né? Para você ter uma ideia, os grandes acontecimentos que o Brasil viu recentemente, a CNBB quase que passou a largo. E quando escreve uma nota, é uma nota anódina, que não diz nada com nada. Veja, eu não estou dizendo isso com alegria, não. Eu queria outra CNBB, não essa. Assim, tão fechada, tão alheia, tão ausente. Porque, vamos ser sinceros, nós passamos momentos, Miguel, que o Brasil precisou da igreja. Veja que eu vou dizer uma coisa perigosa, né? É perigoso dizer isso, mas eu digo. Houve um momento que esse país precisou da igreja. Na pandemia, por exemplo. Pessoas adoeceram, pessoas se isolaram, pessoas sofreram. Era um momento chave para a Igreja Católica. E eu vi coisas absurdas nas redes digitais, esses católicos de direita. Nós temos um fenômeno nas redes digitais católico que é uma coisa assustadora, tipo Centro Dom Bosco, Padre Paulo Ricardo, Bernardo Cristo. Essa gente faz um desserviço à igreja. Completo. Serviço completo. Gente maldosa, mentirosa, equivocada na leitura bíblica, equivocada no magistério da igreja, equivocada na história da igreja. É uma coisa assustadora. Esse Padre Paulo Ricardo é nefasto. E tem uma influência muito forte nos seminários. Basta ver os padres que ele formou, né? Então, assim, o perigo da alienação existe, Miguel, em tudo. E não é diferente na glossolalia. Agora, eu acho que o magistério da igreja, eu acho que uma paróquia, ela tem uma maneira pedagógica de trabalhar com isso. As pessoas não precisam deixar de falar língua, as pessoas não precisam deixar de ser pietista. Agora, precisa ter uma formação mais colegiada da igreja. Qual é o problema da renovação carismática da glossolalia? Quando a renovação carismática vira uma igreja dentro da igreja. Esse é um problema, entende, Miguel? Eu acho grave isso, porque perde a colegialidade. Perde a colegialidade. Dom José Maria Pires foi bispo em João Pessoa. Dom José nunca precisou perseguir nenhum carismático em João Pessoa. Nunca. E os carismáticos gostavam dele. Nunca precisou perseguir ninguém. Porque ele incorporava na colegialidade da diocese digamos assim, os carismáticos, como diz o apóstolo Paulo, a multiforme graça, os ministérios é uma espécie de multiforme graça a Deus. Eu acho que cada um tem algo a fazer na igreja, se quiser, se puder, se tiver fé. Então, assim, eu acho que é um problema pedagógico, como trabalhar com os pentecostais. Porque brigar com eles é perder tempo. Eu acho que o confronto direto é ruim. Não ajuda nem do ponto de vista pastoral
e muito menos do ponto de vista pedagógico. Não é? Agora, é uma realidade, o risco de alienação existe. Eu diria pior, eu diria o risco de heresia existe, Miguel. O risco de heresia. Tem uma galera carismática que está à beira da heresia, porque eles estão num mundo paralelo à igreja. Eu acho que um dos homens que pensa melhor a igreja é o Papa Francisco. Hoje. Eu não tenho dúvida. A experiência dele, a experiência jesuíta dele, é um homem profundamente espiritual e um homem que não tem medo do mundo. Olha, recentemente o Papa Francisco estava falando da morte dele e de como ele quer o funeral dele. Cara, isso é um homem livre. Um homem que faz isso é um homem livre. É um homem livre. E eu espero que a igreja aprenda com esse homem. É uma pena que você tenha ainda católico. Eu já encontrei vários católicos que ficam criticando o Papa, perdendo tempo. É uma pena, lamento imensamente. Não entendeu a grandeza desse homem. Vai ser um papado relativamente curto, mas fundamental. Muito semelhante a João 23. Bem, é isso. Por enquanto é isso, minha gente, viu? E na próxima quinta, nós vamos tratar propriamente do teólogo James Cone. Aí eu vou falar, o encontro de quinta-feira é só sobre James Cone. É sobre o livro, esse livro aqui. O encontro será unicamente sobre esse livro aqui, A Teologia Negra. Aí sim, nós vamos chegar no conceito. Hoje foi a experiência. Quinta-feira é o conceito. Tranquilo? É isso, Amaury. Valeu demais. É isso. Gente querida, obrigado muito para vocês, professor Romero. São quase 10 horas da noite, somos mais de 100 pessoas na sala ainda. Já reabri o formulário para quem ainda não se inscreveu. Cuidado na hora de colocar o e-mail, seja um e-mail que seja atualizado, e o Zap com o DDD direitinho com 9 dígitos, para que a gente possa lembrar todo mundo na próxima quinta-feira, durante o dia, para a gente se encontrar aqui pontualmente nessa Bate-Caverna, às 20 horas, para a gente mergulhar na Teologia Negra com o professor Romero. Gratidão demais, professor. Gratidão a todos e todas que participaram. Uma boa noite, muito revigorante, muito descanso para todos. Muito axé. Precisamos muito do axé. Quem está vindo para Belo Horizonte, quem já está aqui em BH, bem-vindo para o 12º Encontro Nacional de Fé e Política. E Belo Horizonte também há de sediar em breve, para a turma aí da nossa, nos aquilombar mais ainda, o próximo CONENC, o Congresso das Entidades Negras Católicas, também será em Belo Horizonte em breve. Nós vamos dar notícias em breve. Boa noite a todos. Parabéns. Muito bem. Grande abraço, meu. Valeu demais. Obrigado, professor. Boa noite, gente. Com Deus. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, com Deus. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Axé. Até mais. Até quinta-feira. Boa noite. Amanhã estarei aí em BH. 12º. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Isso aí, Benedito.